E hoje aqui com a gente, esse grande CC, grande mestre, um cara que conhecido aí no mundo inteiro aí do mundo da luta. Prazer te receber aqui, grande mestre Júnior Cardoso. Pô, Rodrigo, pra mim é um privilégio, uma satisfação estar aqui hoje. E você é um cara que eu respeito muito, tem história também aí pra gente trocar, né, pra conversar. E é uma honra. Tamo junto, vamos lá falar de luta. É isso aí, cara. Cara, e como perguntei aqui pro primeiro entrevistado também, de cara logo já vou te fazer essa pergunta, né? Diz pra gente, conta pra gente do teu início no mundo da luta, o que te levou a procurar uma academia de jiu-jitsu? Foi realmente no jiu-jitsu que você começou? Como foi essa história? É engraçado, Rodrigo. Na realidade foi minha irmã que começou a fazer luta. Ela começou a fazer aula de karatê na academia Oyama, ali na Joaquim Nabuco. Sim. Isso. Kyokushin, né? Karatê Kyokushin. Era no Noguchi, né? Exatamente. No Noguchi. E eu sabia que ela estava fazendo, mas até então nunca tinha ido. Eu tive a oportunidade de ir uma vez, cara, eu fiquei encantado de ver aquilo, né? A galera, tipo, coisa de filme, todo mundo... E é um karatê, a filosofia japonesa, aquela... Sim, ali era o japonês original, né, cara? Tudo muito organizado, né? Kimono branquinho, a galera fazendo movimento juntos, repetido. Cara, me parecia que eu tava num filme assistindo. E eu me empolguei com aquilo e falei pra minha mãe que queria treinar também. E só que logo em seguida, minha irmã já fazia um certo tempo, ela parou. E eu não cheguei nem a começar, cara. E aí eu, quero fazer luta, me empolguei com aquilo. E no Japim, na escola que meu irmão estudava, tinha judô. E a minha mãe falou, não vou deixar tu ir pro centro sozinho, que tu é muito novo, vai fazer judô aqui. Sim, naquela época, né, cara, eu pegava um ônibus, né? Era bem menos perigoso que hoje, né? Mas ela não deixou. E aí eu comecei no judô. Fiz judô, comecei com 8 anos no judô. E aí eu lembro que tinha uma academia, Movimentos, do finado Nilberto, lá no Japim, que era bem próximo da minha casa, 2 ruas depois da minha casa. Qual era o nome? Tu lembra o nome? Era Movimentos. Movimentos. Isso, era uma academia de musculação e ginástica. E tinha dentro lá a academia? Não, ainda não tinha. Na época era só dança e musculação. E o Orley, hoje o Orley Lobato, ele estava se formando em educação física e teve num dos módulos lá da formação dele, judô. E eles saíam nesse tempo ele saiu graduado faixa roxa de judô. Entendi. E ele saiu super empolgado para dar aula, para montar um trabalho. E eu não sei exatamente a conversa que ele teve com o Nilberto. Eu sei que um dia eu estava na frente da minha casa, ele me conhecia, passou e disse que ia dar aula. E perguntou se eu não queria treinar. E, já treinava judô no centro, né? Nessa época eu estava na Samurai, no centro. Aham. E aí ele me chamou para fazer uma aula. E eu fui fazer aula com ele lá, que era bem próximo da minha casa. E a gente começou a ter o treino de judô com o Orley. Era tipo assim, a gente treinava judô segunda, quarta e sexta. Às 8 da noite, mais ou menos. Eu não lembro exatamente. Não era o jiu-jitsu, então. Não, judô. Só que o dono da academia é o Nilberto. O Nilberto fez parte da história do jiu-jitsu aqui. Eu não vou saber te contar muito a origem dele, mas ele é um cara do começo. E ele era marrom de jiu-jitsu. Entendi. E aí ele teve, nessa época, o primeiro campeonato amazonense e ele foi assistir. A gente não sabia de nada. E isso ele contando pra gente depois. Ele chegou contando. E lá a galera, pô, Nilberto, cadê a tua equipe? Tu tem uma academia, por que tu não coloca jiu-jitsu lá? Pô, deve fazer um trabalho. E ele disse, pô, tem uma galera treinando judô na minha academia. Aí ele falou, pô, vou convidar os caras. E aí ele chegou lá um dia, a gente treinando, e ofereceu. Falou, pô, vocês não querem começar a fazer jiu-jitsu também? Eu tô querendo montar uma equipe aqui de jiu-jitsu. E nesse tempo treinava lá eu, da galera que ficou. Treinava eu, judô, né? Eu, o Orley, o Pina, o Ulisses e o Diban, falecido irmão do Ulisses. Sim. E aí, pô, a galera disse, pô, vamos, mas a galera super empolgada com o judô. Primeira aula e o Pina. Então, aí na primeira aula, cara, só foi eu e o Pina. E aí ele foi lá, pô, deu aula pra gente, eu lembro da primeira aula até hoje. E eu já tinha feito uma aula de jiu-jitsu, cara. Porque no judô, eu nunca me dei muito bem no judô. Eu gostava da parte de chão. Interessante isso aí. E aí eu treinei judô, eu treinava judô pela manhã na Samurai, no centro, com o Ivan.
que era professor de jiu-jitsu da Samurai também. Entendi. E tinha um horário de judô pela manhã e dava aula de jiu-jitsu à noite. E eu fui uma vez nessa aula. Nessa época aí tu já notava o movimento, já tinha muito aluno, como funcionava essa época? Cara, A gente tá falando de que ano exatamente? Putz, eu tinha 11, eu tenho 47, né? Então eu tenho que calcular aí, voltar aí, mas faz bastante tempo. Mas o quê? 92, 90? Pô, Rodrigo, tem que... Vamos lá, 47, a gente tá em 11, isso há 36 anos atrás. Nessa faixa aí. Início dos anos 90. 90, por aí, Início dos anos 90. Isso, 79, já existia 90. Um movimento aqui em Manaus já em relação ao jiu-jitsu, Era, né? mais ou menos assim, cara. Eu tinha vontade de fazer jiu-jitsu porque a gente cresceu ali no bairro. No Japim sempre tinha aquelas confusõezinhas de bairro. Sim. E a ideia que eu tinha de jiu-jitsu era que jiu-jitsu era briga. Era pra ficar bom de briga, era pra ficar bom de porrada. E o judô seria mais uma competição. O judô era o esporte, o esporte. E eu ouvia falar dos caras que lutavam jiu-jitsu que brigavam. Pô, garoto todo queria ser bom de briga, né? A parada era ser bom de briga. Então, pra mim, a ideia que eu tinha do jiu-jitsu era essa. E o que eu conhecia de jiu-jitsu na época era o Ivan. Ele tinha uma turma lá, e tanto que o aquecimento do jiu-jitsu que eu fiz nessa uma aula que eu fiz com o Ivan, tinha chute, tinha movimento de dar chute, de tapa e tal, no aquecimento. Mas aí a aula de jiu-jitsu mesmo, que eu fui treinar, foi com o Nilberto. Que aí já foi a primeira aula que foi eu e o Pina. No dia seguinte a gente falou pro pessoal que gostou do treino, que foi legal, e na semana seguinte todo mundo passou aí. Foi todo mundo lotou a aula. E aí a gente começou a fazer isso, judô, segunda, quarta, sexta e terça e quinta jiu-jitsu. Depois de um tempo a gente conversou com o Nilberto, pô, Nilberto, não dá pra gente trocar? Não dá pra ficar segunda, quarta, sexta jiu-jitsu, terça e quinta judô? Aí disse, pô, beleza. Aí mudou. Aí daqui a pouco a gente, pô, vamos parar com esse negócio de judô. Vamos treinar só jiu-jitsu mesmo. E aí a gente foi tocando. Só que o Nilberto era policial civil. Ele tinha academia, mas não tinha tanto tempo para estar na academia. E aí ele meio que se ocupou mais, estava trabalhando muito e a gente ficou meio que treinando só. E na época o Diban, irmão do Ulisses, resolveu montar a academia dele. E fez uma parceria, foi treinar jiu-jitsu com o Gama. Gama era um cara que ele era ligado ao pessoal de Niterói, no Rio de Janeiro. Entendi. Não era a federação lá do Robson, não. Sim. Era um jiu-jitsu assim de um outro pessoal. E ele graduou o irmão do Ulisses, o Diban, faixa azul. Faixa azul. E ele abriu a academia, eu tenho foto, eu, Pina e Ulisses, todos três brancos, cara. Caramba, olha só que relíquia, azul, né, cara? O Diban era faixa azul e montou a academia. Eu lembro de ele lá montando, ele comentou comigo que ia colocar o nome do pai, a Geno Alves era uma homenagem ao pai deles, né? Então, eu não sabia, sabendo agora. Deles, do pai do Ulisses, do Diban. E aí a gente foi pra lá, cara, foi todo mundo, foi treinar lá com ele, né? Ele meio que assumiu essa postura de professor. Ele era um cara do esporte, fazia atletismo, acostumado com treinamento. Sim. Então era um aquecimento muito forte, bastante alongamento, era 1 hora de aquecimento. Então, na Geno, já na Geno Alves, os primeiros alunos ali foi você, o Pina, o Ulisses, o Orley, o Orley também, uma outra galera que não deu continuidade. Não vingou, digamos assim. Né? Não deu continuidade. E só que nesse mesmo período, cara, o Ulisses meio que se afastou um pouco. O Orley se afastou um pouco e treinava eu, o Diban e o Pina. A gente tô para treinar. Cara, ele pesava, eu era um garoto, ele pesava, pô, o cara era muito forte, o cara era grande, forte. O Ulisses é grande, né? Sim. E forte. Mesmo naipe ali do Ulisses. Isso, é. Porra, com certeza. E, pô, ele era para mim, Rodrigo, como um irmão mais velho, cara. Então, eu era o mais velho irmão, né? Eu tinha uma irmã mais velha. E ele era meio que minha referência de irmão, assim, entendeu? Ele cuidava de mim. Entendi. Me inscrevia nos campeonatos, cara, me levava pra pesagem e, pô, ia nos campeonatos, me inscrevia em campeonato de judô. Olha e, só, pô, ele era o cara que cuidava de mim, digamos assim. Eu lembro que eu comecei uma época, andar de skate, cair de skate, e, pô, tu é campeão, tu não pode andar de skate, tu luta, vamos, pô, para com isso. Pô, quando ele faleceu foi
Pô, Foi o teu primeiro impacto, né? Foi um baque. Eu lembro que nesse dia... É porque nessa nossa vida marcial, a gente, logicamente, com o tempo, você vai perdendo muitos amigos também, né? Então, esse foi o primeiro, a perda que tu teve na vida marcial, foi o Giban. Pô, foi um baque, cara. Pensou em parar? Foi duro. Não, cara, não. Engraçado que, assim, ele começou a academia do jeito que ele pôde, assim, com muita dificuldade, colocou um tatamezinho do lado da casa dele, e depois que ele faleceu, o Ulisses meio que, pô, o pessoal se juntou, arrumou a academia, pintou, aumentou o tatame. Eu lembro do primeiro dia, cara, a gente lá, depois que ele faleceu, cara, ninguém conseguiu treinar. A gente entrou, viu a academia arrumadinha, porra, era ele que tava ali, entendeu? A gente, caramba, e como é que a gente vai treinar sem esse cara? E muito legal tu falar isso, porque a vida inteira eu acreditei que o Ulisses tivesse sido o teu primeiro professor. Então, na verdade, vocês meio que começaram juntos, né? Isso, é. Tu já foi aluno mesmo ali do cara que fundou a Januário. Isso, inclusive, e eu comecei junto com ele, na realidade. Junto com ele. Todo mundo junto, essa galera toda. Só que os caras foram graduando, porque eles são 10 anos mais velhos que eu. Sim. O Ulisses é 10 anos, acho que o Pina é 10 também, o Orley é 11 ou 12 anos mais velho que eu. Então eu era o garoto. E aquilo até que a gente estava conversando antes da entrevista, né? Às vezes precisa acontecer um fato, às vezes trágico, para vir uma outra coisa boa, né? Tu falou aí da reforma da academia. Isso. Modificar a academia toda, né? Que foi muito legal isso aí. Isso foi em 90 que ele faleceu, Rodrigo. Aí eu lembro que a gente ficou meio que perdidos ali. Aí a gente, aí o Pina, caramba, vamos no Rio, vamos buscar um professor. É aí que entra o mestre Osvaldo? Isso, é. Entendi. Não, aí ainda não é bem aí. Aí a gente resolveu ir pro Rio, eu e o Pina. Pô, vamos pro Rio, vamos atrás de uma academia, vamos treinar. Aí eu tinha família no Rio, falei, pô, vamos lá, vamos chegar no Rio de Janeiro, a gente procura uma academia lá. Pô, a gente saiu super empolgado, pô, tem uma história maneira lá do Carlson Gracie. E eu queria ser Gracie, né, cara? Carlson Gracie era... E a gente não conhecia o Osvaldo. E na realidade fez toda a diferença o Osvaldo na nossa equipe. Mas até então a gente não conhecia. Aí a gente foi pro Rio de Janeiro e inclusive com indicação do Chagas, cara. Sabe o Chaguinha do judô? Sim, já ouvi falar. O Chagas fez uma carta pra gente porque ele era amigo do Carlson. A garotada mais nova aí que tá acompanhando aí, né? Geração mais nova, faz nem ideia, né? O cara fez uma carta. Pô, mas sabe por quê? Porque era meio que criavam assim várias histórias, né? Sim. E falavam que, pô, tu chegasse de fora pra treinar lá, os caras iam quebrar teu braço, iam te bater. E a gente, caramba, como é que a gente vai chegar assim? Aí, pô, mas o Chagas conhece com uma indicação, né? E a gente levou uma carta do Chagas, cara. Eu lembro de ir lá, redigir a carta, minha mãe datilografar a carta, o Chagas levar pra ele assinar. E, pô, foi maneiro. Pô, perdi. Isso era um documento massa, mas perdi, com certeza, cara. Perdi essa carta. Mas ele chegou lá na academia aí com a carta? Com a carta lá, com ele o Carlson, leu, e o Pina. E ele falou, pô, lembro do Chagas, eu não sei o quê, e recebeu a gente muito bem. E aí, essa parada é engraçadona. E tinham 2 treinos, tinham 2 tatames. Tinha o tatame dos adultos e o tatame dos garotos. E eu tinha, sei lá, 14 anos, eu não lembro bem, 14 ou 15 anos. E aí, me mandaram para a sala dos garotos. E o Pina foi para a sala dos adultos, né? Treinaram o mesmo horário. Cara, eu lembro que eu fiz o aquecimento lá com os garotos, treinei no rola, acho que o professor me colocou com o garoto mais duro lá. Cara, acabou o rola, ele pegou e, pô, vem cá, vamos ali. E quem dava aula nos adultos era o Juninho, filho do Carlson Júnior. Aí ele, vem aqui comigo. Ele chegou lá, pô, Juninho, não dá pra ele ficar aqui. Ele tem que treinar aqui. Não dá, ele tem idade pra estar aqui no meu tatame, mas é outro nível, ele vai ter que treinar aqui com os adultos. Eu, pô, caramba, bicho. Aquilo aí já pagou a viagem. A viagem. Isso no Carlson. No Carlson. E aí a gente passou eu não lembro exatamente, mas sei lá, 1 mês e meio, 2 meses treinando no Carlson. Só que Rodrigo sabe quando não bate, cara, assim, criou meio que um clima de eu e o Pina contra todo mundo, cara. Porque eu acho que naquela época não tinha essa cultura de visitas, né, cara? Ele era muito mais raro você chegar de uma outra academia. Eu lembro que nessa época o Tico treinava lá. Pô. E o Tico era amazonense, o Tico ficava agoniado, que ele percebia aquela hostilidade com a gente. E não podia fazer nada. Só que a gente saía na porrada, cara, porque não era o treino dos feras. Eu não tô falando que a gente batia em todo mundo no calço, não. O treino dos feras era à noite. Esse era um treino do pessoal do nosso nível, dos faixa azul, dessa galera, entendeu?
E dessa galera a gente tava bem, cara. A gente era o pessoal do nosso nível. Entendi. E eu e o Pina, pô, a gente saía na mão com todo mundo lá e bem, treinava bem com todo mundo, e os caras criaram uma rivalidade com a gente. Com certeza. Que a gente não conseguiu se sentir acolhido. E a gente voltou e falou, pô, a gente treinou lá, mas não, porra, não dá pra ficar. Não dá pra gente ficar lá no calço, porque era gente contra todo mundo. E aí o Ulisses conversou com o Humberto, cara. O Ulisses procurou o Humberto, pediu para que o Humberto nos indicasse ao Oswaldo. E, cara, o Oswaldo é fenomenal, né, bicho? O Oswaldo, eu saí do Oswaldo em 97, mas saí por outros motivos, nada relacionado a ele. O Oswaldo, porra, acolhia mesmo, sabe? O Oswaldo Sim, sem dúvida. Que você chegava no Rio de Janeiro, meu irmão, ele cuidava de você. Ele tinha esse carinho com o amazonense também, né? Eu passei uma temporada ele acolhia na academia dele mesmo. E, meu irmão, todas as vezes que eu fui para o Oswaldo, eu fui muito bem recebido, cara. Muito. A primeira vez ele foi me pegar onde eu estava, para mostrar onde era a academia. Era um cara excepcional. Sem dúvida. E aí que veio a nossa história com o Oswaldo. E quem foi o primeiro a ir lá para o Oswaldo foi o Ulisses. O Ulisses foi o primeiro, treinou. Cara, então, se eu não me engano, ele mandou. Não é isso. Antes de Ulisses ir, ele mandou o Paulo Caruso em Manaus. Meu irmão, o Paulo Caruso fez um seminário com a gente. Meu irmão, ele numa noite, ele atualizou o nosso jiu-jitsu em 20 anos. A gente ficou igual com todo mundo em Manaus. Tu lembra dessa época, tipo, falou a atualização, né? O que era? O que vocês treinavam antes do Paulo Caruso? Americana, Armlock? Cara, tu lembra da diferença? Lembro. Ele chegou com raspagem nova? Pô, completamente. A gente, quando foi pro Carlson, já começou aquele joguinho de gancho, de raspar de gancho, de fazer guarda-aranha tipo e tal. Assim, só dando esse break aqui, falando aqui mais uma vez para a garotada, a gente está falando aqui de uma época que não existia internet, então o acesso ao conhecimento não é como é hoje. Entendeu? Ou você via numa revista, ou você tinha que ir lá presencialmente para ter aquela vivência, entender a posição. Então é disso aqui que o mestre está falando. Isso, e aí a gente, meio que o treino era muito físico, né? Luta, e a gente se limitava a fazer o que a gente sabia quase que todo dia e repetia 100, 200, 300 vezes, entendeu? Eu cansei de fazer armlock milhares de vezes. Eu tive uma fase muito boa de armlock. Mas quando tu saiu de Manaus para ir pro Carso, já tinha já mudou. Não, mas já tinha essa raspagem de gancho, tu já tinha visto? Isso, já trabalhava meia guarda, já fazia guarda-aranha com gancho por baixo do braço, raspava com gancho dentro da perna. Já era um outro jiu-jitsu. Tanto que a gente chegou no Carlson Gracie com um jiu-jitsu muito básico, mas muito forte. Entendi. Né? Eu lembro que eu fazia chave de perna. E nessa época era suburbano, meu irmão. Pô, talvez seja por isso que o pessoal, o pessoal de Manaus faz a chave de perna. Mas pra segurar os caras, eu era um garoto, eu usava o que eu tinha. E os caras reclamavam, eu não tava nem aí, não. Suburbano. Eu falei, dane-se, meu irmão, tô ganhando, eu vou fazer. Aí eu lembro que um dia o Juninho pediu pra me parar. Por que, né, cara? Mas eu tava rolando. Mas por que será que tinha esse preconceito eu acho que era com a chave de perna? Livre, talvez, não sei. Eu não sei bem, mas a galera, inclusive, vaiava no ginásio, né? Quando o pessoal dava a chave de perna. Era uma outra época. E eu sempre fui muito competitivo. Então, meu irmão, se pode, eu faço. Eu parei quando ele pediu pra me parar. Eu tava fazendo um dia um treino, não lembro o nome do cara. Esse cara dava aula de judô lá. E eu tinha guarda chata. Meu irmão, ele brigando para passar minha guarda, não conseguia passar, e ele já era grande, forte, perdeu a cabeça, e já estava meio que rolando já uma certa malícia, maldade, assim, era um garoto, cara. Aí eu falei, o Juninho tinha pedido para me parar, eu lacei a perna dele por baixo, assim, de guarda, e fiquei prendendo, eu não engatei, né, eu só lacei. Nesse tempo não tinha esse negócio de cruzar pela frente, podia cruzar, e ele se batendo ali, não conseguia passar minha guarda, esse cara ficou puto, e com a perna presa, assim, se jogou. Meu irmão, quando ele se jogou, rodou, o tornozelo dele ficou e o joelho rodou. Nossa. Cara, esse cara começou a gritar na academia, porra, meu irmão começou a xingar. Aí pronto. Aí falei, putz, aí ferrou, meu irmão. Aí essas coisas foram acontecendo, entendeu? E aí, por isso que não vingou lá. Sim, aí a gente já tava no Oswaldo, né? Eu já voltei por causa que a gente tava no Oswaldo. Então, Paulo Caruso foi lá, fez esse seminário, porra, meu irmão, o cara ensinou o que a gente precisava para chegar no nível dos caras que estavam aqui, que tinham acesso, Monteiro, HBJ. O Japim meio que surgiu como um polo
na época, depois vieram outros, assim, aparecendo também, mas o jiu-jitsu era muito elitizado. Era Dom Pedro, né, que era uma galera que, pô, Dom Pedro era um bairro, de certa forma, elitizado, Sim. Adrianópolis, e a gente lá começou... Tinha o Parque 10 também, né, o Cássio Façanha. É, né? isso, mas era uma área, e a gente lá no Japinha meio que surgiu, treinando muito, com muita vontade, com pouco conhecimento, mas, meu irmão, a galera acostumada a estar ali brigando na rua, sangue nos olhos, não respeitava ninguém, não. A gente apareceu... A primeira academia, tirando essa do Uniberto que tu falou, então, da Geno Alves, foi a primeira academia? No Japim. Não, primeiro foi a Movimentos, né? Movimentos. A gente ainda competiu pela Movimentos. Ah, chegaram a competir, Chegamos a competir pela Movimentos, participamos de alguns campeonatos, e depois veio a Geno Alves. Entendi. Que foi... E aí começou... Isso. Muita gente, competições chamam alunos nessa época, né? Com certeza, mais ainda. Isso. Desculpa, aí veio o Orley depois. Entendi. Aí o Orley montou a segunda academia. Tanto que quando o Orley montou, pô, nesse tempo, não era como é hoje, né, cara? O Orley saiu, virou inimigo, meu irmão. Pô, cara, essa época aí... Virou uma rivalidade. Era muito... Academia, você sair da academia já era uma coisa rara, né, cara? Eu lembro de muitos episódios. Então teve esse primeiro impacto da academia. Ele montou que nome? Já era Lobos? Era Lobos, é. Os atletas da Lobos, quando se davam com a Genô, Engraçado, Rodrigo, que assim, cara, eu sempre tive uma cabeça um pouco diferente. Respeitava as regras, mas pensava um pouco diferente. Eu lembro que quando o Orley saiu, eu fui várias vezes na academia dele pra treinar com ele, pra ajudar com certeza ele. A tua galera ficou com raiva, né? Eu fui até o Ulisses descobrir. Quando ele descobriu, eu parei de ir, que o Ulisses ficou putaço, cara. O Ulisses ficou, porra, me chamou, deu uma dura. Mas assim, não que fosse maldade do Ulisses, nem tô falando, porque na época era assim. Sim, era uma época diferente. Era uma outra época. E o Ulisses estava certo. Entendeu? O Ulisses estava certo. Eu lembro quando o Orley montou a academia dele, um sábado eu tava em casa e ele chegou lá comigo, Júnior, tu quer ganhar uma grana? Falei, pô, o que é, Orley? Pô, tem um cara lá na academia desafiando meus alunos. Ele não quer lutar comigo, era pra fazer porrada. Mas também, mas meus alunos estão com medo dele. Tu vai lá? Eu falei, pô, vamos lá, vou pegar esse dinheiro. Meu irmão, fui lá, pô, enfiei a porrada no cara, bicho. Pô, deu até uma bronca, o cara começou a passar mal, começou a vomitar. Eu falei, não, Gil, vai embora, toma aqui teu dinheiro, vai embora, que eu resolvo aqui. E o Ulisses soube, cara. O Ulisses ficou putaço. Pô, como é que pode? Não sei o quê. Tu não pode fazer isso. Me deu mó dura. Isso já era faixa azul? Eu acho que eu era laranja ou faixa laranja. Cara. Laranja ou verde. Mais ou menos isso. Não... Eu sou muito ruim com datas, assim, entendi. Sabe? De tempo, aí vieram as competições, né? Isso. A Geno Alves, a academia cresceu, o Orley montou uma outra academia. Dele, isso, Vale Tudo no CIEC, 1992. Né? Como é que foi? Júnior, tu vai lutar, tu vai representar o jiu-jitsu nessa competição. É um garoto, você tinha 16 anos, isso. Né? Representando uma arte marcial contra uns caras que eram já adultos, né? Eram mais velhos do que você. Como é que foi? Tua mãe sabia disso? Como é que foi isso aí? Pô, Rodrigo, essa história assim, meio que mudou minha vida até pro que eu trabalho hoje, né, cara? Até pro meu trabalho de hoje. E aconteceu muito naturalmente isso pra mim. Eu lembro que aconteceu no Rio de Janeiro aquele Vale Tudo, primeira noite do... Era noite do Vale Tudo? Eu acho que era o Jiu-Jitsu Luta Livre. Jiu-Jitsu Luta Livre. Que o Valide arrumou aquela confusão. Foi no Grajaú Country Club. Foram no Jô Soares e eu acompanhava aquilo tudo. Eu era apaixonado por luta. Cara, tinha um saco de pancada na G9 que só eu usava. Entendi. Eu sempre gostei da parte de luta. Tanto que eu fui pro Jiu-Jitsu, a ideia de garoto que eu tinha do Jiu-Jitsu é que era briga. Então, pra mim, isso era eu fazia jiu-jitsu. Então, assim, eu sempre gostei dessa parte de luta, de porrada. E aí eu acompanhei, eu vi a entrevista no Jô Soares, na época entrevista e tal. Clássica, eu vi aquilo. Clássica, né, e eu soube do evento. A gente até tentou assistir, mas não passou, não foi transmitido. Eu vi depois vídeo. Cara, eu fiquei encantado com aquilo. Diga-se de passagem, não era fácil conseguir uma fita, né? Não, era VHS. Aparecia aqui depois de não sei quantos meses que tinha acontecido. Era uma luta, com certeza, ter acesso a essas lutas. E eu, fiquei encantado com aquilo. Caramba, eu quero fazer porrada. Até porque eu tinha o jiu-jitsu, digamos assim, eu tinha as ferramentas e não sabia como usar. Como pegar aquilo que eu fazia o jiu-jitsu e colocar em porrada, eu não sabia.
E quando eu vi os caras lá dando 1-2, colocando pra baixo, indo pra cima, e pô, eu falei, caraca. O Murilo fazendo a levantada técnica, eu sei fazer isso. Sim. Consigo fazer essa porra. Aí o Oswaldo veio pra Manaus, o Arthur, acho que era prefeito na época, e o Oswaldo sempre teve essa ligação com o Arthur, e veio pra Manaus pra fazer um evento. Antes ele fez um campeonato e colocou o Marcos Ruas para fazer uma luta. Eu tava nesse dia também, contra um cara chamado do Paulo, né? Do Taekwondo. Do Taekwondo. Foi cara, no tatame. Foi no tatame, né? Parecia que era eu que tava lutando, torcendo o Marcos Ruas lá. E aí depois o Oswaldo, vou fazer um evento em Manaus e vou pegar a galera de Manaus para lutar. E eu lembro que ele pediu os representantes, entendeu? Das academias. E o Ulisses, sabendo que eu gostava e eu era, digamos assim, o cara que mais competia na academia, o Ulisses me mandou. E eu lembro que, eu cheguei lá no treino empolgadaço. Então teve um treino para esse evento. O Oswaldo preparou a equipe para lutar. Foi o quê? 1 mês, 2 semanas, 3 semanas? Eu não lembro exatamente. Não foi mais que 1 mês. Entendi. Eu não lembro exatamente a quantidade de tempo, mas não foi mais que 1 mês. Só que o Oswaldo reuniu uma galera, pediu os representantes e falou bem assim: ninguém tá certo para lutar. Vocês vão treinar e eu vou escolher. Aí tu imagina, meu irmão. Aí tu imagina, representantes de um monte de equipe treinando, todo mundo querendo lutar. E diga-se de passagem, né, Júnior? Nessa época tava fora de cogitação ter qualquer tipo de intercâmbio entre as equipes, né? Não, o mestre Oswaldo juntou ali, né? O Paulo Coelho, o Lilinho, tinha o Alexandre, chamava de Barata, né? O Jorge Clay. Então juntou todo mundo ali para treinar. Então eu imagino que Tu lembra de muitas coisas do meu irmão Rodrigo, era assim, eu quero lutar e tu tem mais ou menos o meu peso, tu tá disputando vaga comigo. Então quando caía nós dois, meu irmão, tinha uns treinos que eram coisa de louco, mas deixava o cara duro. Tanto que hoje tu vai fazer, a galera isso é demais. Não, realmente pode ser demais, mas te deixava pronto, te deixava duro. Era o que a gente tinha. Tinha um lance de, tu tá aqui, o cara dando tapa na tua cara. Sair andando no tatame grandão e tomando tapa. Então, eu tava competindo vaga contigo. Eu ia te dar tapa e tu ia deixar, e eu depois de ter que deixar, tu me dar tapa. Então, meu irmão, era cada mãozada pra mostrar serviço. Verdade, esse sistema já elimina quem tá na dúvida, né? Isso aqui não é pra mim. Rodrigo, na época, tinha umas academias que tinham uns caras que eram os brigões. Os caras, não, meu irmão, os caras vão na noite e brigam com todo mundo. Os caras foram lá. Não aguentaram 2 treinos. Entendi. Então a galera que foi lutar foi a galera que passou por esse treinamento, uma verdadeira prova de fogo. Por esse treinamento. E eu lembro que uma dessas, cara, eu fui e o Ulisses não ia. Eu ia só. O Ulisses trabalhava, sempre teve o trabalho dele. Eu pegava o ônibus no Japim, ficava no Dom Pedro, descia lá, treinava. E os caras iam com seus professores. E meio que o Oswaldo dava atenção pros caras. Entendi. E meu irmão, eu ali tomando porrada, ninguém nem falava comigo. Meu irmão voltava pra casa, eu não podia comer, cara. Era um canudinho, assim, tanto tapa no queixo aqui. Aí eu lembro que um dia eu putaço, o Oswaldo falando, não, porque não sei quem vai ouvir ele falando que não sei quem ia lutar, e ele não falou meu nome. Aí eu fui embora no outro dia e não fui pro treino. Falei, meu irmão, não vou mais pro treino. Os caras, já os professores estão lá, eles já sabem quem vai lutar, aí eu não fui pro treino. Era tarde o treino e eu ia depois à noite pro treino. Era onde? Qual local? Era quando o Nonato montou a NV no Dom Pedro, na frente da Polícia Federal. Sim. Eram lá que estavam acontecendo os treinos. Aí eu lembro de a gente tá lá treinando jiu-jitsu, aí o telefone toca, né? Nesse tempo tocava o telefone na casa, não tinha celular. Aí mandaram chamar o Ulisses entrou. E daqui a pouco o Ulisses vem cá, tu não foi pro treino, não? Aí eu falei, não fui. Ele, mas por que tu não foi? Aí eu contei pra ele, falei, Ulisses, o Oswaldo não vai me escolher, cara. Tá todo mundo lá com seus professores. Ele falou, ele não vai me escolher. Ele falou, ele acabou de me ligar. Ele perguntou por que tu não foi. Já tava próximo. Já tava próximo de acontecer. Te escolheu e ainda te colocou pra primeira luta, né, cara? Não, a história da primeira luta é diferente também, vou te contar. Aí eu disse, volta lá, vai lá amanhã, que acho que tu vai lutar sim. Aí eu, caraca, eu vou lutar. Aí eu fui no outro dia. Aí o Oswaldo, ainda peguei uma dura do Oswaldo. Por que você não veio? O Oswaldo era rígido, né, cara? O Oswaldo vem de uma origem japonesa, do judô, então ele era muito rígido nos treinos. E aí eu, voltei pros treinos, treinei e fui escolhido. Tu vai lutar. E era uma parada assim,
eu nunca nem, antes da luta, eu nunca nem vi meu adversário. O Oswaldo que viu os caras lá e casou. Entendi. Entendeu? Não teve pesagem, não teve nada, não. Olha só, né, cara? Tanto que eu tinha 15 para 16 anos, pesava 61 quilos e lutei com um cara de 75, eu acho. Mais Entendi. Ou menos. Um cara bem mais forte que eu e de 20 e poucos anos. Aí na luta, chegou o dia do evento, né? Pô, dia do evento, a gente lá, meu irmão. E nessa época tinha muito aquela parada de jiu-jitsu não perde. Sim, não, nessa época eu não tinha perdido não pode ainda. perder. Não existia isso. Jiu-jitsu não vai perder pra ninguém. E aí, a gente nos treinos, tanto que a gente treinava só tapa, né? Só mão aberta. Nos nossos treinos, só era mão aberta. E falaram que dos adultos iam poder porrada e no meu não ia poder. Entendi. Era só mão aberta. Chegou na hora da luta lá, os caras, meu irmão, a gente só luta se valer cotovelada, joelhada, soco, cabeçada, vale tudo. Aí o Oswaldo veio de lá, falou isso e disse, pô, e aí? Aí eu disse, não, o Júnior luta. O Júnior vai lutar sim. Aí o Ulisses sempre foi um cara, o Ulisses é um excelente treinador. O Ulisses tira de ti o que tu, meu irmão, o que tu acha que tu não tem, ele vai tirar. Não é à toa que fez vários campeões, né, cara? Não é à toa. Vários campeões. Ele tira, ele consegue te dar uma confiança que, meu irmão... Pessoal, dando esse toque aqui, a gente tá falando nada mais nada menos, Sensei Ulisses Paixão, fez inúmeros campeões, além do mestre aqui, Júnior Cardoso, também fez um dos caras que eu até comentando numa roda de conversa, um dos 5 maiores lutadores da história, que é o Bibiano, com base nas defesas dele de cinturão. Então a gente não está falando de qualquer treinador, qualquer professor aqui da arte marcial. Ulisses Paixão com certeza vai passar aqui pelo nosso programa. Segue aí. Pois é, então, assim, o Ulisses é um cara muito determinado. Tanto que o Pina era um cara muito técnico e o Ulisses é um excelente treinador. Por isso que formou uma excelente equipe. Juntou, né? Casou, né? Juntou um cara muito técnico com um excelente treinador. E aí o Ulisses falou, não, o Júnior vai lutar, a gente vai ganhar. Aí ficou naquela, quem vai fazer a primeira luta? Quem é mais leve, o Barata ou o Júnior? Aí que eu tava naquela discutindo quem é primeiro, ele disse, não, pô, vai o Júnior. Ele virou pra mim, Júnior, tu vai lá, tu vai dar porrada, porque tu vai ser a primeira luta pra motivar todo mundo, e o resto vai todo mundo sair dando porrada também. Ele falou assim mesmo pra mim, tu vai lá, tu que vai. E, pô, e ele mandava, irmão, vai fazer, eu vou fazer. E o ginásio naquela época, né, cara, o ginásio do CIEC completamente lotado, né, cara? Lotado. Isso tem uma participação muito grande na minha vida marcial. Eu fui lá, um amigo meu me chamou, já tinha visto essa luta do Marco Rui, mas quando tu entrou no ringue, eu falei, pô, é um garoto, cara, é um garoto, tá esperando, entendeu? Um cara mais velho, isso me marcou muito, né, cara, a maneira como o árbitro também ali na hora estava explicando as regras, ele falou, Valento já de bate pronto, já se armou, assim, mudou da água pro vinho, tava calmo, tranquilo, de repente, pô. Então aquilo também me marcou muito nessa imagem. Já desse eu estava até vendo a imagem de novo, a luta, né? Então isso aí, primeira luta, dá continuidade aí. Eu te confesso, Rodrigo, que talvez até pela imaturidade, meu irmão, eu tinha tanta certeza que eu tava friozaço, cara. Você estava muito calmo. Eu tava, meu irmão, eu vou ganhar, eu vou bater, era uma confiança assim, sabe? Não tinha dúvida nenhuma na minha cabeça ali, nenhuma, era zero de dúvida. Não passou em momento nenhum derrota. Pô, vou ganhar e é isso. O jiu-jitsu é melhor e é isso. E interessante falar desse episódio também, Rodrigo, que a minha mãe não sabia. Pois é, cara. Eu falei pra minha mãe, eu lembro, pô, como é que eu vou chegar e falar pra minha mãe que eu vou trocar porrada? Ela não vai deixar. Eu não vou convencer minha mãe a isso. Aí eu falei, pô, cheguei, mãe, eu vou fazer uma apresentação. Vai ter uma apresentação de luta. Ela, pô, então passou despercebido. E eu preciso que a senhora compre uma bermuda pra mim, preciso que a senhora compre... Ela, mas como essa apresentação? Não, é defesa pessoal, não é jiu-jitsu, não é de kimono, é uma apresentação. E ela nunca foi me ver lutar. Minha mãe, meu pai se separou da minha mãe muito cedo, mas a minha mãe, ela nunca foi aquela de estar ali torcendo. Mas ela me oferecia o que eu queria.
Ela comprou meu primeiro kimono, pagava minha academia, apesar de kimono. Foi ela que comprou o short. Pagava as inscrições. Ela comprou o short e, pô, tá aqui. O short é esse, comprou uma sunga pra usar por baixo do short, comprou a roupa da apresentação. E eu tinha certeza que ela não ia, então tava tudo certo, entendeu? Então vai. E você vê uma outra época, né? Que hoje ia pedir milhares de autorizações, né, cara? Vai, só vai. E aí foi isso, cara. Aí aconteceu o primeiro evento, né? Foi um sucesso, como você falou, lotado. Lotado. Eu falo que, assim, cara, o jiu-jitsu hoje, claro, salve as suas proporções, a gente viveu uma fase muito legal, né? De passar por isso, de caramba, eu saí em Manaus, eu um garoto, a galera ficava, querendo falar comigo. Tivesse rede social naquele tempo, tava... Com certeza. Eu fico imaginando até depois das competições de jiu-jitsu, né? A galera já parava pra ver, pô, então tu vai lutar com o Júlio Cardoso, aquele cara que fez o Vale, o cara já ficava, quantas pessoas me pararam na rua, cara, depois daquilo? Imagina, Manaus não era tão grande como é hoje, e, pô, um ginásio daquele lotado, cara, lotado, não sei quantas mil pessoas davam. Júnior, e nesse treino que teve coordenado pelo mestre Oswaldo, um cara assim que tu vê, porra, esse cara era muito difícil, cara, era muito guerreiro, muito brigador, muito lutador, entendeu? Um cara que você viu ali, pô, esse cara me surpreendeu, ou todos que estavam lá, tu já sabia que era daquele jeito. Por exemplo, o Lilinho, que lutou com um cara mais forte, ele surpreendia também nos treinos. Como é que funcionava isso aí? O Lilinho sempre foi um fenômeno de jiu-jitsu, assim, né, cara? Ele era um cara, assim, que ele era muito... Sabe, inclusive tem uma situação engraçadona em relação ao Lilinho. Minha em relação a ele. Mas assim, Rodrigo, as equipes mandaram o que tinham de melhor. Então, assim, talvez por não conhecer na época, tanto que se transformou num grande lutador e era um cara que eu não conhecia, e que chegou lá e não tinha na época, né, tanto recurso técnico, mas era um cara aguerrido, um cara pra frente, e que por eu não conhecer, eu me surpreendi, foi com o Jorge Clay, cara. Jorge Clay, né, cara? Se todo mundo fala isso dele. Ele não era um cara tão técnico no jiu-jitsu, mas ele tava ali no meio, meu irmão. Eu lembro que o meu primeiro treino foi com ele. O Oswaldo mandou ele ficar em pé, eu ficar em pé, mandou a gente trocar porrada. Meu irmão, era tapa assim, sentado, levanta, vai tu com ele. Meu irmão, a gente saiu... Na primeiro encontro que a gente teve, meu nariz sangrou. Aí a gente se afastou, depois juntou e já foi o dele. Meu irmão, era meio que assim, não tinha tanta técnica, era mãozada de lá e de cá. Meu irmão era... Caramba, era... E o caramba, quem é esse cara, meu irmão, que eu não conheço? Cara nunca duro vi, demais, né? Meu irmão. E tanto que se transformou no que... Sim, lenda, né? vários títulos, tem sua história também, com certeza. Sim, e falando do Lilinho, cara, quando o Lilinho lutou, e aí eu não lembro exatamente se foi na primeira ou na segunda luta, eu vi o Lilinho dando soco. Lilinho trocando porrada, boxe, não sei o que. Eu falei, caramba, podia fazer isso? Já não tinha. Não, tu não tá entendendo. Meu lance era jiu-jitsu, entendeu? Sim, só jiu-jitsu, né? E aí, eu, em momento nenhum, pensei em trocar porrada em pé. Aí eu vi o Lilinho, o Lilinho sempre foi o cara diferenciado. Sim. Ele chegou lá, fez um boxe, deu soco, abriu o nariz do cara. Eu, caraca, meu irmão, podia ter tentado isso também. O ginásio veio abaixo, que o cara parecia um halterofilista, né? O cara, um monstro. Então, cara grande. Então, maneiro, cara. Foi uma época legal. Tiveram 2 eventos, né? Eu tive a oportunidade de lutar os 2, uma experiência assim. E isso me deu, cara, tanto que hoje eu trabalho com luta, né? E muito voltado a isso, a parte de MMA, a parte da luta em pé, sim, não só o jiu-jitsu, entendeu? Não só o jiu-jitsu. Sem dúvida, você se tornou um grande treinador também no MMA. Tem a sua trajetória já. Eu fico feliz. Nós fomos a primeira equipe 100% amazonense a chegar no UFC, treinando aqui, né? Exatamente, Júnior. Isso treinando aí aqui. Foi um feito muito legal você guardar isso e mencionar isso aqui. Saindo daqui para ir pro UFC, eu como líder da equipe, a gente viu outras pessoas chegando, mas com outros lugares, com os caras de fora. Com o cara de fora, aquela galera que tinha acesso, né? Isso. Não com a equipe totalmente raiz aqui, né, cara? Foi muito legal essa passagem aí. Foi com Adriano. Com o Adriano, né? Que é um mega talento também. Isso. O cara tava no auge na época, né? Isso. E aí, cara, a gente se reencontrou, né? Depois de muito tempo, né? Eu sei que continuou competindo no jiu-jitsu, mas tu puxou esse assunto agora do MMA. Se encontrou com o atleta Mário Israel. Isso. Né? O cara, um grande talento. Mandar um abraço aí pro grande Mário Israel.
Tá morando aí na gringa agora. Irmão, ele é um irmão, Israel é um irmão pra mim, cara. O cara, porra... Mistura de filho, irmão, aluno, eu gosto daquele cara demais. Eu já não tenho tanto contato com ele, mas guardo muitas lembranças boas do Mário Israel. Sempre falo dele com meus atletas aqui. O cara mais disciplinado que passou aqui na minha trajetória como treinador. Incrível, ele nunca chegava atrasado. Não faltava treino. Eu pedi pra ele parar de treinar. É um cara muito determinado. O Israel treinava tanto que falava eu pouco. eu tinha que pedir, meu irmão, menos, cara. Tá demais, tu tá treinando muito. Diminui que tá demais já. Não vai dar certo, tá muito. Ele eu também, com certeza, um dos caras que mais disciplinado, que mais treinou que eu tive a oportunidade de ser treinador. Que legal. E tu tá com um atleta, como é que tá essa parte aí do MMA? Tá continuando? Porque, cara, a galera não faz ideia, né? Dá um trabalho do caramba. Rodrigo, eu passei pra qualidade de vida, cara. Entendi. Eu tô ensinando luta pra quem quer qualidade de vida. Que legal, uma cara, que legal. Um pouco maior. Que legal. Sabe, um pessoal que já tá no... Eu fico muito feliz de ver onde a luta chegou, né, cara? Eu tive a minha academia fechada pela polícia, cara. Saí na capa da crítica a minha academia. Pô, então nós fomos marginalizados, né? Pegou todas as fases, eu né? lembro de a gente ir defender as academias na Câmara dos Vereadores aqui, e um vereador, que eu não vou citar o nome, mas um babaca, levantar lá e querer pagar uma de moralista pra cima da gente. Pô. E já tinha ali, porra, treinadores, atletas campeões mundiais, campeões brasileiros. Só que a galera tinha uma outra visão. Entendeu? E hoje o que a luta é, onde ela chegou, as pessoas que ela alcançou, né, o respeito que nós adquirimos, isso é muito bom, cara. Ainda mais pra mim que vivi lá aquela fase lá de marginal, não por ser marginal, por ser tratado como marginal, né? Descriminalizado, né, cara? O que a gente queria era treinar, era lutar o Mundial, era chegar no UFC, era isso que a gente queria. Mas tinha realmente... O que aconteceu aqui, a cidade era pequena e todo mundo fazia jiu-jitsu. Manaus, todo mundo faz jiu-jitsu, cara. Uhum. Todo mundo faz jiu-jitsu. Tanto que eu não gosto quando de repente uma matéria hoje, ou mesmo naquele tempo, que alguém saiu da linha e, pô, é lutador. Não, é um cara que saiu da linha mesmo. Lutador aqui em Manaus é muito difícil da década de 90, que era adolescente. Alguém não tem uma passagem, no jiu-jitsu, muito difícil mesmo, muito difícil. É muito difícil, todo mundo tem. Tanto que hoje milhares de academias de jiu-jitsu, pô, milhares de atletas de jiu-jitsu, né? Várias academias aqui em Manaus. Então, e eu fico muito feliz onde chegou, de hoje poder ter um aluno médico, aluno juiz, procurador do Estado, sabe? Assim, eu dou aula para uma galera que passou a admirar, respeitar. E esses teus alunos que não tem tanta o lado marcial raiz ali, né, desde o início, criança, eles sabem quem foi o Júnior Cardoso? Eles têm a noção? Pô, eu não sei, Rodrigo, eu não sei, cara. Eles sabem que tu tava lá atrás, que esse evento gerou uma série de coisas, entendeu? Eu me vendo mal, cara. Entendi. Eu me vendo mal, eu não sou muito de... Quando eu tenho oportunidade de falar como agora, pô, a gente... É legal que isso é maneiro, que vai muita gente aí vai conhecer a tua história. Um bate-papo desse é maneiro, é uma coisa legal de a gente falar de luta, falar das histórias, de coisas que a gente viveu. Né? Não é coisas que contaram, coisas que a gente viveu, então é maneiro. Mas eu acho assim, cara, eu já fico felizaço de ver. Tu pega... Eu tenho uma aluna que eu comecei a dar aula para ela dizer, caramba, eu não tenho... Eu sei o que tu queres, eu sei que tu quer um pouco mais de agressividade, mas eu não consigo. E hoje, pô, se tu vê ela treinando, cara, ela conseguiu entender, meio que essas pessoas associavam a agressividade da luta à violência. A violência, entendeu? Isso. Não conseguia separar. Quando dizia, bora, bate, tem que bater forte. Meio que a pessoa achava que o bater é violento. E não é isso que a gente quer. Luta hoje é muito mais esporte do que luta, do que violência, do que briga. Sim. Tanto que dói no meu ouvido, ainda tem gente que chega e para trocar uma ideia comigo fala, pô, mas se o cara mexer contigo vai pegar porrada. Como é que é? Tu briga, tu não sei o quê. Com aquela visão lá de já trás, dói no ouvido, né, essa história dói no ouvido hoje, né, cara? O cara que chega pra trocar uma ideia, pra falar de campeonato, de luta, de UFC, pô, maneiríssimo isso, cara. Aí quando chega pra falar de briga, aí, pô, cara, não combina mais. Sabe? Não é isso que eu ensino. Eu não ensino a brigar. Eu ensino a lutar, cara. Ao esporte, a
aquela agressividade do conseguir, de tu lutar para conseguir fazer aquilo. Hoje essa minha aluna que não conseguia colocar agressividade no tempo, você vê ela treinando, cara, ela bate forte mesmo, um boxe ali, soco forte. A mudança que a arte marcial faz na vida da pessoa, né? Isso. A personalidade da pessoa. E que acaba levando pra vida, porque o esporte ensina muito, né, cara? E principalmente esporte de competição, pô, tu só vai ter aquilo ali se tu ralar aqui, mano. Tu vai chegar nesse resultado aqui se tu fizer aqui. Tu não vai chegar aqui de graça. Sim. Né? Pra tu chegar aqui, tu vai ter que treinar muito, tu vai ter que, então... Isso é muito legal, né, cara? Isso e o reconhecimento dessas pessoas pro que a gente já faz há muito tempo, que chegou a ser dessa forma, é muito maneiro. Verdade. Vamos agora para qualidade de vida. Vamos voltar agora um pouco na Júnior Cardoso, competidor, saída do Mestre Osvaldo, chegada na Gracie Humaitá, aquela Gracie Tijuca, aquele treino, aquele tatame gigantesco. Eu lembro de um episódio, um treino teu com o Royler, né? Eu estava sentado e eu lutando para pegar o braço do Royler, que é um grande pegador de braço, né? E ele defendendo, jogando uma guerra mesmo. Foi aquilo também me marcou, né? Esses treinos lá na Gracie Tijuca, aquele tatame, pelo menos para mim era uma coisa nova, tipo um tatame com 50 pessoas treinando. Às vezes já até preguiça de andar lá no final, né, para chamar o cara. Não tinha condição, meu cara tá lá na ponta, deixa o cara lá, treina, pega só a galera que tá aqui. Como é que foi essa tua chegada lá? Antes de falar dessa chegada, aproveitar que tu falou do Royler aí, cara, conhecer o Royler para mim também foi um diferencial muito grande, Rodrigo. Não que eu fosse contra, não, muito pelo contrário. Eu aprendi muito com o Osvaldo, muito. Só que eu cheguei no Osvaldo, o Osvaldo vem daquela filosofia japonesa, né? Uhum. E de um professor. O Osvaldo era um professor de luta. Eu não sei, parece que o Osvaldo tem uma história de competição no judô que eu não conheço. Sim, ele tem. Mas no jiu-jitsu não. Então, assim, com todo respeito, com todo aprendizado que eu tive com o Osvaldo, e gratidão que eu tenho a ele, eu me identifiquei muito com o Royler, cara. Porque o Royler já chegou cara, competidor, né? Primeiro que chegava lá era Royler. É o Royler, não é meu professor, não é meu mestre, era o Royler. E meu irmão, ele vestiu o kimono, saía na porrada com todo mundo lá, eu me amarrava naquilo, cara. Sim. Porra, eu fiz umas guerras com o Royler assim de... Meu irmão, ele era bom demais. Ele não é o Royler só pelo nome, não, cara. Ele é um cara muito sinistro. Ele é um cara muito Talvez bom. Um dos maiores competidores, né, cara? Pra mim, ver o que ele fez com aquele peso nos absolutos, nas guerras que ele fez, meu irmão, eu admiro o Royler, assim... Fazer uma luta assim, dura com a Mauri Bittetti, né, cara? Irmão, pesando 67 quilos. Que imagem, que loucura, muito, né, cara? Tem que respeitar muito, cara. Não é pra qualquer um, não. Então, assim, e eu me identifiquei muito com isso, porque eu sou isso com os meus alunos, cara. Eu tenho um treino na minha academia de meio-dia, que é o meu treino. E, meu irmão, tem hora que eu fico, caramba, eu tenho que pegar mais leve, que eu tiro onda com os meus alunos. Meu irmão, uma guerra de vem pra querer me matar e eu pra matar eles. No treino, eu tô falando esse treino. Sim. Meu irmão, ia todo dia, a gente sai na porrada e fica tirando onda, que é um treino descontraído. É um treino para competição que não tem um treinador, que é o Fábio, que é o meu treinador hoje, que é meu aluno, mas é meu treinador. Ele meio que organiza o treino, mas não tem é todo mundo faixa preta e sai na mão lá. E, cara, essa parada meio que veio do Royler pra mim, entendeu? De tu tá ali no meio, de tu, meu irmão, não treina sem o ego, né, cara? Porque ego, tu toma ponto, o cara te pega. O cara me finaliza e, meu irmão, e no outro dia. O Royler, se tu fizesse alguma coisa nele, meu irmão, tu podia esperar no outro dia, ele ia estar ali, vem cá. Então, o Royler é isso, né, cara? O Royler é guerra. Ali, enquanto ele competiu, ele tava ali, meu irmão. Então, eu admiro muito isso. Eu me identifico muito com isso. Cara, os seminários que eu fiz com o Royler foram lições de vida, assim, cara. Não estava nem me importando muito o que ele estava ensinando de técnica de jiu-jitsu, mas o que ele falava, a história dele, ele contando as histórias dele, a história do Hélio, foi muito, muito maneiro. E já em relação à mudança, cara, como a gente tinha falado, eram outros tempos. E eu resolvi montar minha academia no Japim também. Porra, já é uma... Cara, e assim, Rodrigo, são meus irmãos, falei pra você que podia falar de qualquer assunto que a gente ia conversar. Eu ia chegar nessa parte. Eu vou falar disso sim.
pô, são meus irmãos, eu os tenho como realmente como alguém da família, que é o Pini e o Ulisses. Mas quando eu saí não foi bem assim, Sim. aquele momento, porque eram outros tempos, cara. Tu saiu é outra academia, cara. Tu saiu é outra equipe, passava a ser meio que primeiro que tinha aquela sensação de abandono, saiu daqui, entendeu? E o Ulisses era um cara que, não deixou. Aí as pessoas que ficaram não pode mais falar, encontrar, se eu souber que tá falando. E foi mais ou menos isso. Não assim com tanta hostilidade, mas foi mais ou menos isso. Entendi. E aí eu achei que... A relação de vocês ficou abalada? Ficou. É exatamente isso que eu tô falando. Entendi. Aí eu senti que não ficava mais bem eu ir pro Oswaldo, porque o Ulisses tinha um espaço muito grande com o Oswaldo. Eu ia encontrar com os caras lá e, sabe assim, zero relação com o Oswaldo. Então foi esse o motivo da tua saída, daqui de Manaus. Quando tu decidiu montar a tua academia. Oswaldo, foi. E aí eu passei e o Omar tinham passado pelo mesmo processo na Monteiro, né? E eu me identifiquei pra caramba com isso, o Luiz Neto. Sim. E aí o Luiz Neto estava nesse tempo fazendo várias competições e convidou minha equipe. E, senta um monte de cara que virou professor, mas também era lutador, então cria uma afinidade. Não é como a gente está conversando agora aqui. Sim. Meio que eu falo, tu entende que eu estou falando por vivência, por saber. E a gente sentou ali, eu, Omar, Luiz Neto, Kleber Gadelha, Cristiano Araújo, Rivaldo e Cristiano Araújo, que viagem, mano. Cristiano Ribeiro. Cristiano Ribeiro, que Ribeiro. Cristiano Araújo. E aí a gente acabou, fazendo amizade e os caras eram Grace. Os caras eram Royler. Só quem não era eu. Entendi. Então foi por essa Kid Araújo. Essa vivência aí que tu tivesse com eles, né? Então que fez tu ir pra Gracie Muay Thai. Isso. E aí surgiu o convite do Omar. Vamos. Primeiro foi o convite pra treinar aqui. Eles tinham um treino da Gracie Muay Thai aqui. Sim. Aí ele falou, vem, eu te convido. Tu não precisa ser Gracie, vem treinar com a gente. E, meu irmão, era uma guerra, treino, imagina. Juntou, e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de juntar e treinar com esses caras que até então eram inimigos de competição. E foi maneiríssimo, cara. Rolou uma afinidade legal, rolou um treino maneiro, formou legal os treinos, entendeu? E aí foi quando eu decidi, vou pra Gracie. E o Coelho não participava desses treinos, mas já era lá da Gracie. Eu lembro que o Coelho, eu até falei isso pra ele depois, tu me enquadrou no meu primeiro dia lá várias pessoas me deu uma enquadrada lá, meu irmão. Aí ele falou, ele nem lembrava, falou, foi, Ju? Eu falei, foi, meu irmão. E pior que chegou eu e o Rivaldo, cara. E aí ele, e aí, vocês vieram pra ficar aqui mesmo? Qual vai ser? Porque, tu é o Oswaldo, tu é o Ulisses, tu tá aqui passeando. E o Royler me chamou, acho que o Coelho conversou alguma coisa com ele. O Royler falou até que normalmente a galera treinava com ele desde a branca, eu já cheguei lá de marrom, né? Sim, era uma outra época, né, cara? Hoje isso é tão normal, contínuo, né? Frequente, então... Nessa época, eu acho que só te aceitou porque o Omar levou, né, cara? Foi ali que vocês não chegaram de surpresa. Isso. E eu até falei pra ele, olha, eu vou, por mais que eu te fale aqui que eu vou ficar, só o tempo que vai dizer, né, cara? Mas eu vim pra ficar, irmão, não vim pra sair daqui, não. E aí, e ele me recebeu super bem, o Royler, um cara... Meu irmão, pra mim ele é extraordinário. E aí fiquei, cara. Tô até hoje. Que legal, hoje. Cara. Até então eu só tinha tido a oportunidade de treinar. E ele veio aqui em Manaus e eu, apresentei meu filho pra ele, né, pro Royler. E, meu irmão, as coisas que ele falou e tu percebe a consideração que o cara tem, entendeu? Sim. Falando de mim, dos nossos treinos pro Iago. O Iago lutava, o Iago ficou, caramba, o Grace falando isso, do meu pai e tal. Ele ficou amarradão. E agora, bem recente, o Coelho falando, o Royler gosta muito de você, não sei o que, então tu percebe que tu construiu uma coisa legal, entendeu? Que legal, cara. Cheguei lá meio de faixa marrom, mas eu consegui ganhar meu espaço, digamos assim. Tanto que a oportunidade que eu fiquei nos Estados Unidos agora, ele falou, posso te ajudar, se for ficar aqui, eu, faço questão de te ajudar com os papéis, se for preciso assinar, eu assino, tu montar uma Gracie aqui, ele vem aí, tá trabalhando com o Omar, me recebeu muito bem.
Que legal, que legal. Ele, Isso já foram aí muitos anos, né, cara? Desde que tu entrou na faixa marrom até agora, se manteve na escola, né? Isso, então mostrou lá atrás que tu realmente só o tempo vai dizer. Ele, pô, é só o tempo, cara. Hoje eu falar aqui é muito fácil, né? Que eu vou ficar, que eu tô aqui, mas tá aí, já tem mais de 20 anos já. Que legal, que legal. Agora vamos dar um salto na história. Vamos, Júnior Cardoso, aí, como tu me falaste, foi pai muito cedo, 18 anos, teve que dar uma diminuída nas competições, né? E o Júnior Cardoso de hoje, esse cara que voltou, tá competindo daí, tá de vento e popa, acabou de lutar, né? Fez uma luta aí, pô, levantou todo mundo, a maior polêmica, né? Vai ter a luta de novo. Como é que tá isso? Qual é a diferença do Júnior Cardoso em relação à rotina de treino? Como é que é a tua mentalidade durante a semana para um evento desse? Tu treina de boa, tu treina descontraído, não, tu tem um horário que tu se dedica. Qual é a diferença do Júnior Cardoso lá da faixa roxa, da faixa azul, né, para o Júnior Cardoso de hoje, com a tua maturidade, sabendo exatamente o que tu tem que fazer? Conta aí pra gente. Rodrigo, eu falo muito isso, eu falava muito como lição para os meus alunos do MMA, isso que eu vivi. Quando eu parei de competir, logo que eu passei pro adulto, eu parei de competir. E eu fiz algumas lutas, que eu não estou justificando derrota, já fora de forma. Só que quando tu já teve uma fase boa, tu cria uma memória de que tu pode muito. E aí tu diminui. Aí quando tu diminui teu ritmo de treino, vem as responsabilidades, vem outras coisas, o teu físico não acompanha a tua cabeça. Tu tem uma cabeça de campeão, de guerreiro, de que tu pode, mas o teu ritmo de treino diminuiu. Sim. Tu não é mais aquele mesmo cara, mas a tua cabeça é a mesma. Tu acha que dá. Tanto que tu pega um aluno, não sei se você já passou por isso, mas eu tenho acompanhado a tua trajetória como treinador profissional e você tá meio que num auge agora, né? Você tá com um aluno lutando fora. E se tu não passou, tu vai passar por isso. E que a gente se engana, cara. Tu acha que tu tá bem, mas não tá. Sim, tu não tá sim, já forma. passei. Tu não tá naquela forma. Que tu acha que o cara vai mexer e o cara nem se mexe. Isso, e aí eu acabei perdendo umas lutas que eu não perderia em outros tempos, entendeu? Perdendo para uns caras que, pô, aí tu analisa, cara, como é que eu perdi essa luta? E de repente tu até treina bem na academia, porque tu tá ali num ambiente descontraído, de boa, mas aí tu vai lutar, a competição, tu não tem aquele condicionamento para competir. E aí foi quando eu fiquei muito tempo afastado, que eu não podia mais treinar com a mesma intensidade, muito tempo mesmo. Quando eu falo muito tempo, é muito tempo. E aí quando agora mais recente, o Bosco com o Jungle Classic me chamou para lutar. E eu tinha lutado antes desse Jungle Classic, uns 5 anos atrás, eu tinha lutado no Campeonato Amazonense e fui campeão. Meio que sem treinar muito também, já nesse mesmo ritmo. Só que quando ele chamou pro Jungle Classic, eu falei, pô, vou treinar um pouco. Era com o Mário Bingola, que é também um excelente lutador, mas também não estava em ritmo como eu. Eu aceitei, fiz a luta e me motivou, cara. Eu gostei. E eu percebi que eu estava vivendo um outro momento. Que eu podia treinar mais e que eu passei a lutar para mim. Importante, né? Isso, né? Eu passei a lutar para mim. Hoje eu vou ter a competir para mim. Pro meu negócio, pro meu trabalho, que são as minhas aulas, eu teria que escolher melhor as lutas, entendeu? Porque meus alunos não são alunos do meio da luta. O meu negócio se eu estiver competindo e ganhando, é top. Eu vou postar ali uma foto, ganhei. Não importa quem é o adversário. Sim. Só que vem aquela história de, pô, tu ser um lutador, de tu gostar de lutar, de tu querer se desafiar. Se quiser se testar, né, cara? A gente tá sempre querendo se testar. E aí eu percebi que, pô, eu posso voltar a treinar. Antes eu tinha 2 trabalhos, luta era... Mesmo quando eu dava aula com equipe profissional de MMA, eu tinha um outro trabalho. E hoje não, hoje meu trabalho é só luta. Que legal, cara. Então eu posso meio que administrar ali para treinar, entendeu? E eu luto para mim. E a gente também, dando aula, acaba treinando, né, cara? Treina muito. Eu não consigo, Rodrigo. Não consigo, cara. Eu não consigo treinar e dar aula. É mesmo, cara, eu não consigo. Porque eu me cobro muito.
Entendi. Então, se eu tô dando aula, eu quero olhar, eu quero ver o que tá acontecendo. E eu treinando, eu quero saber de mim. Eu sou egoísta treinando. Entendeu? Eu sou egoísta treinando. Se eu tô treinando, eu quero saber do meu treino, irmão. Não quero saber do treino dos outros. Tomou 2 pontos, vai correr atrás. Pô, meu irmão, cara, a minha equipe não é tão grande. Eu tenho uns caras duríssimos que me ajudam nos meus treinos. Pô, não vou nem citar nome porque eu vou ser injusto. Mas os caras, então, tu buscar motivação pra rolar com o mesmo cara todo dia, o cara acaba pegando o teu jogo, meu irmão, Sim, trava aí eu tudo. busco motivação, eu tiro onda com os caras, falo, meu irmão, tu não vai me ganhar hoje. Mais um dia que eu vou te ganhar, e os caras vêm sangue nos olhos. E eu acho isso maneiro. Saudável pro treino. Saudável, né? Pro treino. E, então, assim, eu hoje voltar a competir é pra mim. Entendeu? Pra mim. Eu não preciso. Eu acho que eu não tenho que provar nada pra ninguém. Não tô nessa de querer. Só que eu gosto, cara. E eu te confesso que, assim, de alguma forma até me deixa muito mais cansado. As semanas que eu dou muita aula, graças a Deus, cara. Eu dou muita aula. Eu começo a dar aula cedo e acabo da aula 9h30 da noite. Uau! 9h30 da noite eu ainda estou dando aula e saio de um lugar, vou para outro. Eu dou aula particular, saio de um... Meu irmão, roda a cidade aí. Eu tento dividir minhas aulas por áreas, assim. Mas é de um lugar no outro. Às vezes tem condomínios que eu vou 3 vezes no dia no mesmo lugar. Saio e volto. Que legal. Amém, amém. Amém. Eu sou muito grato aos meus alunos por isso. Mas percebo que o treino me suga. Por quê? Agora voltar ao porquê. Porque eu tô numa rotina, eu sou chato, cara. Eu tenho um treinador. E ele falou pra mim, pô, vamos fazer um treino, quando eu resolvi treinar mais sério, vamos fazer um treino profissional, um treino certo. Ele fala um treino certo. Porque a gente treinava muito errado, né, Rodrigo? A gente treinava de um jeito maçante. Sim. Hoje tem treinos com muito mais eficiência e com muito menos tempo. Com certeza, tem treinos aqui, eu dou os treinos para os atletas, são 45 minutos. Antes a gente, um treino forte não era menos que 2 horas de treino. Sim, 2 horas sempre. Cara, Júnior, tu falou uma coisa certa, né, cara? Você treinar já para competição e dar aula, né? Como suga a pessoa. Você chega na sexta-feira, né? E na segunda tem que estar lá o dia inteiro, né? E tu precisa motivar, cara. Exatamente. Um aluno particular, tu tem que motivar o tu não pode chegar lá e eu tô cansado. Tô quebrado. Por mais que tu chegue cansado, tu tem que dar o melhor ali, né? Então, sim, e às vezes nem sabe, nem sonha, né? Com ele que tá se passando dentro da nossa cabeça. Às vezes não dá pra esconder, às vezes tá com a cara de cansado. Fala, pô, vamos lá, agora é você que vai ficar. Entendi. E aí eu me cobro, cara. Eu tenho uma rotina assim, ele me passa um programa. Inclusive, ele, por ser faixa preta, ele tá cuidando do meu jiu-jitsu também, apesar de ser meu aluno. E aí ele me passa um programa e eu, meu irmão, eu faço o impossível para cumprir a minha semana. Entendi. Cara, e ele é um cara, ele é inclusive coronel da aeronáutica, ele é um cara, meu irmão, extremamente profissional. Ele manda para mim, é isso teu treino, tu tá treinando isso, a gente tá fazendo trabalho de força agora, o treino é assim, o descanso é esse. E eu passei a fazer uma coisa que eu não fiz a minha vida toda, cara, que foi malhar. Musculação. Na minha idade faz toda a diferença. Faz toda a diferença, com certeza. Faz toda a diferença. Fica um item obrigatório já na nossa idade, com certeza. E é uma coisa que eu odiava. Hoje eu faço. Não vou dizer que eu gosto. Então naquela época que tu competia, nessa parte de musculação era só treino? Não, aí era treino. E era o lance do jiu-jitsu, era barra e flexão paralela. Flexão, que é a escola do Mestre Oswaldo, né? Preparação física dele, né? Flexão paralela, corrida, carga, tiro. Era aquela parada de antes. Subia na paralela, flexão. Pô, eu fazia, sem exagero, 800 flexões, série de 50, 800, 900 flexões. Olha só. Era magrinho, braço forte, meu irmão. Começava a série de 50 e ia fazendo e 1.500 abdominais. Era um negócio assim. E era isso. Musculação mesmo agora, nessa fase agora. Não tinha antes, nunca teve, eu nunca gostei de musculação. A luta com o William Couto, como a gente estava falando, foi muito polêmica, né? E marcaram uma nova luta. Como é que tá a rotina desse treinamento aí? Rodrigo, assim, cara, esse ano, eu até tava comentando que eu vou tentar ano que vem competir menos, ou pelo menos me comprometer menos. Esse ano eu tô participando um pouco de campeonatos.
porque eu tô com muito compromisso de lutas casadas, assim. Tá todo mundo querendo lutar. Eu sou muito disciplinado, como eu te falei. Uhum. Eu tô no segundo, eu tô no terceiro camp agora, que eu vou lutar o Mundial, e ele já vai ser o quarto. Já tenho um compromisso em novembro com ele. Eu tô agora, nesse momento, focado no Mundial, né? Entendi. Que eu vou lutar. E... Pegou uma chave dura, né? Inclusive aqui com o Sensei Fred. O bicho vai pegar. Vocês já lutaram, né, cara? Ele tava falando aqui na entrevista que vocês já lutaram. Existe toda uma história por trás, né, cara? Já treinou muito lá na Grace, cara. É verdade. A gente saía na mão todo dia lá na Grace. E sempre foi uma guerra, nunca foi fácil, irmão. Nunca. O Fred é um... Pô, a história dele fala por si, né? Ele não precisa abrir a boca, é só ver a história dele que fala por si. E a gente vai estar lá de novo, cara. Por então, equipes diferentes, vamos ver o que vai acontecer. Você tá, então, focado nessa parte, no Mundial, então. Só que como eu tô treinando, não tô dizendo que eu não tô preocupado com a luta com o William. Claro que eu tô. O William é um cara, pô, duríssimo. Só que antes vem esse compromisso. Só que antes eu tenho isso agora. Eu não posso estar pensando ali, entendeu? Até porque o treino muda. O treino é tão organizado que eu tô fazendo a preparação agora para 5 lutas. Para 4, 5 lutas, porque tem 35, 36 na minha categoria. Uhum. Então, meu treino já muda todo o esquema de treino, entendeu? Já um treino pensando nessa quantidade de luta, descanso de uma luta para outra. Já com ele, ou com esses eventos de uma luta só, é um outro tipo de treino. É um treino diferente, entendeu? Que é maneiro esse trabalho que eu falei que eu tô fazendo com esse cara. É um negócio muito, muito organizado, muito periodizado. E talvez por isso esteja conseguindo competir mais vezes, né? Tinha um treino mais... Lesões, cara, eu não tenho. Você sabe que numa certa idade... Com certeza. Eu tô conseguindo emendar um camp no outro sem me machucar, sabe? Tá legal, um trabalho bem bem maneiro. E, pô, bons resultados, né, cara? Como eu falo, assim, aqui em Manaus nunca é fácil, cara. Todo mundo aqui é duro. Jiu-jitsu aqui é, pô, talvez o esporte número 1 aqui. Não sei se hoje mudou. Mas pelo menos de quantidade de gente eu tenho certeza. Eu acho que ainda é. A luta é muito forte aqui em Manaus. Então, assim, é sempre a luta dura. Ah, vai lutar com o William. Pô, luta dura. Mas, pô, lutei com o Allen, outra luta dura. Lutei com o Pérez, pô, fenômeno, outra luta dura. Você chegou a lutar com o Gato de kimono? Não, lutei quando eu estrei no adulto. No adulto. Isso. Mas nessa fase agora dos torneios já não promoveram essa luta. Não. Uma boa luta aí. Cara, assim, a gente não tem muita vontade de lutar um com o outro, não. Pela amizade que criou depois. Não tem... Tá rolando agora, estão querendo fazer um GP com uma premiação legal aí, cara. Entendi. E aí tá o meu nome e o dele. Não sei se vai rolar o evento, ainda tá uma especulação. Cara, e vocês têm uma história, né, lá atrás, né, quando eram bem mais novos, né, numa época que não existia internet, e essa luta também rodou a cidade inteira, cada um tinha um comentário sobre a luta. Na realidade, uma briga, né? Uma briga, sim, uma briga. Nesse tempo foi uma briga mesmo. Não vou falar que foi isso que não foi uma briga. E não existe vídeo, eu acredito, não, né? Não existe vídeo, só o que a gente sabe são relatos, né? Eu vou aproveitar essa oportunidade, né? E dizer o que foi essa luta, essa briga, né? Não como ela aconteceu, o porquê, porque isso é irrelevante, mas como é que foi? Porque ele já treinava, o Gato já treinava, ele era da Lobos, então... Ele era da Lobos, foi justamente essa rivalidade. Essa que é a rivalidade, isso, entendi. Foi justamente essa rivalidade. Conta um pouco aí pra gente. Essa época que não existia nutelagem, né? Cara, foi assim, Rodrigo, foi besteira, claro, sim. Besteira. Sem dúvida foi por bobagem. Hoje não aconteceria mais com o profissionalismo que chegou na luta, né? Com certeza. Mas foi na realidade, cara, por causa de um outro cara. Meio que assim, tinha um cara polêmico, um cara que treinava com eles lá, mas que era um cara que arrumava muita confusão. E eu tive um problema com esse cara. Pô, meu irmão, meu primo andava de skate, o cara resolveu que ia bater em todo mundo que andava de skate, mais ou menos isso. E não foi bem assim, eu tive que resolver isso. Meu irmão era um garoto. Até chegar nessa parte. E aí o Gato era muito amigo dele, entendeu? E aí acabou ficando pra mim e pra ele, cara. E a gente teve uma
Foi mais de uma? Foram duas? Foram duas né? brigas. Foi uma, eu acho que foi uma numa sexta ou no sábado e outra na segunda-feira. Logo seguida. Nossa. E assim, cara, foi, pô, ele era mais forte que eu. E na primeira, assim, cara, eu na costa dele, ele era, pô, muito forte. E foi mais ou menos assim, vamos brigar? Vamos. Então vamos brigar onde? Vamos lá pra quadra. Entendi. E aí a gente foi e aconteceu a primeira, eu na costa dele, tava o Ulisses, tava todo mundo ao redor assim, vendo a briga. E eu na costa dele, no Mata-Leão, ele se jogou assim, cara, meu pulmão parou. Ele não só deitou, ele pulou assim, Rodrigo, e pô, mexo. E eu falei, meu irmão, ele tá ferrado agora. Foi o último recurso dele. Não, né? ele falei, porra, já deu pra ele vai se ferrar, meu irmão. E eu caí bem, cara, caí bem. Aí eu apertei e continuei apertando, eu fui respirar, meu irmão, parou meu pulmão. Cara, não vinha respiração, bicho. E aí, meu irmão, eu olhei pro Ulisses assim, eu falei, tira. Aí o Ulisses pegou, parou, acabou, levantou ele assim e ele abriu correndo, né? E aí, meu irmão, eu não respirava e todo mundo, caramba, e agora? E, pô, o cara apareceu não sei quem, deu um tapa na minha costa e eu voltei a respirar. Olha só, acho que com a adrenalina tu nem percebeu, né, a intensidade da queda, né? É porque não parou na hora, eu tinha respirado. Pô, aí, tudo muito rápido, né? Mas assim, Rodrigo, eram outros tempos, Sim, eram outros... certeza, Hoje ele é meu amigo, a gente se dá super bem. Depois teve uma outra, que aí já foi diferente, mas assim, cara, não foi a gente viveu outros momentos, sim, né? Com certeza. E assim, nada relacionado à luta. Talvez pela academia, mas já existia aquele negocinho de bairro da época, entendeu? Sim. Se não tivesse academia... Ele já estava sendo falado de um lado, sendo falado do outro. E talvez até se nem tivesse academia, tinham rolado os atritos do mesmo jeito, entendeu? Entendi. Não era diretamente relacionado. Criou rivalidades das academias, mas era aquele lance de bairro, de ele andar com o pessoal, eu andar com outro pessoal. O pessoal que foi treinar Corley não era o mesmo. Era aquela coisa da época de 90... daquelas besteiras, daquelas coisas que hoje não cabe mais, né? Cara? Com certeza, vivemos uma outra época. Outro momento. E falando na nossa época atual, fiz essa pergunta aqui também pro Fred. Cara, qual é a tua visão hoje? É bom que tu já é treinador e competidor, né? Eu vi tu lutando, tu faz um jiu-jitsu muito eficiente, mas assim, nota-se claramente que é um old school, Sim. né? E eu, uns 6 meses, eu voltei a ver as competições de jiu-jitsu, né? Principalmente aí sem kimono. Cara, é um outro jiu-jitsu. É uma outra coisa. São as mesmas posições, algumas mudanças, claro, mas assim, se você não estudar a regra, você fica totalmente perdido. Principalmente na questão do berimbolo, e vai entrando várias questões. Pô, qual a eficiência disso? Se foi criada para ser uma arte marcial eficiente. Tá virando esporte. Mas é uma coisa muito complicada. Acabou que a vantagem virou ponto hoje em dia, né? Então, o que tu acha dessa nova maneira de jogar o chão, o jiu-jitsu, né? Como é que tu acha? Quem é o melhor na atualidade para ti? Dá um resumo aí pra gente dessa parte. Cara, Rodrigo, assim, cara, eu respeito muito o que tem acontecido, sabe? Eu não sou de ser contra isso só porque eu não faço. Eu acho o seguinte, eu vou muito pelo lado do que os Gracie, o Royler, o Rickson têm pregado, que é um jiu-jitsu acessível a todo mundo, que é o que a gente faz. Aí quando tu passa a um berimbolo, alguma coisa um pouco diferente, já requer uma certa habilidade física que nem todos vão ter, uma certa flexibilidade que nem todos vão ter, mas eu posso observar também, Rodrigo, que as coisas têm mudado um pouco. Essas coisas de muita, digamos, habilidade física, de flexibilidade, elas vêm, reinam por um tempo e depois meio que, como tu chamou aí, o old school volta, né? Porque tem uma coisa que quando eu ouvi do Royler, eu tava meio que num conflito de caramba, o jiu-jitsu está indo para onde? Eu tô indo para onde? E eu vi num seminário com o Royler, ele falou bem assim, melhor do que tu tentar imitar o jogo de alguém é tu aprender a bloquear esse jogo. Se eu não consigo fazer o berimbolo, como é que eu vou me posicionar para que aquilo não funcione bem em mim?
Entendeu? Não chegar até aqui, não né? chegar até aqui, ou se chegar, como eu devo me comportar com isso? Eu não vou fazer, mas se fizerem em mim, como é que eu vou me comportar com isso? Então, acho que isso meio que abriu um pouco a mente para tentar ajustar as coisas. Na minha opinião, hoje a gente tem o Amazonas, através dessa equipe aí do Mica, desses garotos, deu um salto gigantesco de novo. Sim, botou a gente no mapa novamente, né? Novamente, a gente viveu momentos auges e deu uma queda, e hoje essa garotada tá O que vindo... tu acha que deu essa queda? Tipo, ali observa ali depois do Jacaré, né? Sabe o que aconteceu muito, Rodrigo? É meio que o MMA cresceu, o jiu-jitsu, sem querer falar do trabalho de ninguém, passou uma fase meio ruim de competições não tão interessantes, premiações não tão interessantes, e veio o MMA muito forte aqui, nos últimos 10 anos, digamos assim. Sim, sim. E aconteceu meio que uma migração, e o pessoal meio que Os em talentos, dúvida, tu acha que ou é foram... jiu-jitsu ou é MMA, Sim, meio que se dividiu, mas também teve uma galera que continuou jiu-jitsu, mas sem tanta motivação, sem tanto incentivo. A gente viveu a década de 90, que a gente ganhava passagem para lutar fora, e essas coisas, o Mundial saiu do Brasil. Foi. Eu acho que esse é um né? ponto-chave. Então algumas coisas A saída do aconteceram para Mundial. que... E hoje o jiu-jitsu voltou com tudo, né, cara? A gente vê, assim, e eu fico muito feliz com esse essa resultado. retomada, né? E eu vejo o Mica com um jiu-jitsu moderno, mas não tão dependente de uma qualidade apenas física. Muito mais parecido com o que a gente fazia do que com esses birimbolos que os caras fazem hoje. E tá provando a eficiência disso. Vê o jogo do Mica. Ele tem umas transições diferentes. A gente percebe que ele briga em algumas posições que a gente costuma não brigar, digamos assim. Nas transições de uma coisa para outra, ele continua brigando, e a gente meio que um old school atualizado, veio, né? meio que se aquilo que a gente fez viesse seguindo, entendeu? E aí é o que eu acho que é o que fica, cara. Eu acho que o jiu-jitsu que todo mundo pode fazer é o que vai ficar. Eu lembro também da guarda 50-50, cravava muito, isso, já quase ninguém tá usando hoje, né, isso, cara? tu pode observar. É verdade, você tá E o falando. jiu-jitsu muda muito conforme as regras, cara. As regras mudam, o jiu-jitsu muda. Você vê que os americanos começaram a dar muita chave de perna, o jiu-jitsu teve que evoluir para liberar algumas coisas de chave de perna, senão a gente, daqui a pouco, os americanos estavam pegando todo mundo de chave de perna. Pegando todo mundo, verdade. Se tirassem chave de perna, começasse a proibir muito, daqui a pouco a gente ia desacostumar a defender. Fosse pegar o americano, ele ia pegar a perna fácil. Então, tem que ir evoluindo, entendeu? E o que os americanos fizeram? Levaram o que tinha de melhor aqui pra lá, cara. Esses caras tem cara excepcional dando aula de jiu-jitsu, às vezes há 10, 15 anos. Pô. E o resultado a gente tá vendo muito agora, né, cara? Com Gordon Raya, vários outros... Já estão até falando em American Jiu-Jitsu, pois né, é, cara? né, cara? Que eu acho... Uma vez eu vi uma entrevista do... Esqueci agora o nome dele, um lutador alto, chegou até a lutar com o Xande também, faz aquela guarda de lapela. Sei quem é. Ele é bem grandão. Pô, ele teve uma fase ferrada, boa pra caramba, né? Eu sigo ele, tá? Enfim, ele falando... Tem que ver com as guardas de lapela. E que é mais umas posições que não chegam em lugar nenhum, inclusive a luta dele com o Xande, a gente falou, pô... Tipo, olhou, tá, beleza, me amarrou todo aqui, mas e daí? Daqui, ninguém faz nada, ninguém faz ponto. Enfim, ele ouviu uma declaração dele falando que o Hélio Gracie seria um simples faixa roxa. O jiu-jitsu americano está evoluindo muito com a chegada dos brasileiros, mas eu acho que houve essa falha dos brasileiros não passar essa essência, né, e esse respeito que tem que ter. Eu não vejo o Gordon Ryan, essa rapaziada aí, ter essa noção como a gente tem. Entendeu? Da onde veio daqui, como é que foi, os caras lutaram para, né, o que a gente está fazendo hoje foi uma galera lá atrás, né? Então veio os americanos meio que atropelando isso. Mas se tu observar, Rodrigo, é meio cultural isso deles, né? A luta para eles é quase que um esporte. Tu não vê aquela filosofia japonesa que os brasileiros... Pô, inclusive aí, né, cara, você teve lá, que é americano, os caras... Você teve lá no UFC, né, cara, tu notou isso, que é uma verdadeira empresa, né? Isso, não trata o cara como lutador, como o Japão trata, né? Como é que foi essa tua chegada lá no UFC? Tu sentiu isso, tipo, tratando o lutador como um verdadeiro funcionário? Não, eu não achei isso não, Rodrigo. Eu acho que eles tratam bem
E assim, não é como funcionário, não, talvez já seja um exagero eu falar como uma estrela. Não é, mas é próximo disso, entendeu, cara? Eles oferecem o que tu precisa. Assim, eu acho que a pegada do MMA é essa. Entendeu? A estrela maior, o cara que vai fazer a luta principal, ele tem lá o área de aquecimento dele separado, ele vai chegar a um outro horário, o card principal e tal, e tu vai chegando a isso, tu quer isso. Tu chega lá, tu chega com um básico e vai ganhando, digamos assim, entendeu? Até tu ser uma estrela do evento. E aí a minha opinião, né, em relação a isso, claro, pode ser diferente da tua. Aí é meio que um trabalho, mas é tratado talvez assim. É porque a gente viaja, tu sabe disso, a gente viaja para principalmente eventos no Brasil tão ruins, cara, com tratamento tão ruim que quando tu chega lá no UFC, tu vê que é uma parada bem diferente, entendeu? Digamos assim, uma parada profissional. Mas não um simples funcionário, na minha opinião. É bem profissional. Entendeu? Meio que tu vai estar lá para prestar um serviço. Mas tu é bem tratado. Tu acha que está faltando isso nos eventos do Brasil? Eles começarem a tratar os atletas como os verdadeiros, os caras que fazem o show. Eu vejo muito o promotor do evento que acha que é o show, né? Então as coisas estão meio que invertidas aqui. E assim, Rodrigo, mesmo nos Estados Unidos, quem ganha mais é quem faz, né? O evento. Mesmo lá. Os caras descobriram no UFC uma forma de ganhar dinheiro, tanto dinheiro quanto boxe, e tem que pagar muito menos para os lutadores. Porque os caras ganham tanto quanto o boxe, só que pagam muito menos para os lutadores. Então descobriram uma mina de ouro no MMA. Só que ainda chega a pagar alguma coisa, até por ser em dólar, até pelo dinheiro a ser mais valorizado, chega a valer a pena para todo mundo, né? Não poderiam pagar muito mais como o boxe paga, poderiam, mas não pagam, mas ainda vale a pena. Já no Brasil, meu irmão, se tu for viver de luta no Brasil, nos eventos do Brasil, tu vai passar fome, mano. Começa pelo pagamento dos ingressos. Pode ser pelo melhor evento, cara. E aí a gente vem do melhor para baixo. O melhor, se tu luta o melhor evento do país, tu não consegue viver das bolsas. Tu vai ter que batalhar patrocínio, se tu for muito bom pegar um cinturão, tu vai tentar entrar no UFC. Eles servem de vitrine, mas não serve para tua independência financeira. Aí quando tu vem para nossa realidade aqui, meu irmão, eu parei com a equipe profissional de MMA porque só me dava trabalho, cara. Não, sim, muito trabalho. Se tu colocar alguém que dê certo, tu vai começar a ganhar alguma coisa. Se tu colocar um que dê certo, tu começa a ganhar alguma coisa. Se tu tiver 5, aí começa a valer a pena, digamos assim. Aqui tu vê uma vaidade de evento. O meu evento é o melhor do mundo. O meu evento é melhor que esse. O meu evento é melhor de Manaus. Não, o meu é melhor. Não, meu irmão, mas aí tu vai ver. O melhor evento de Manaus está pagando quanto para a luta principal? Meu irmão, sem citar nome, você passa por isso hoje. Sim. Eu lembro Aliás, que eu lembro tem um embate muito grande. Eu lembro que perto de eu parar, Rodrigo, com a equipe profissional, um cara que até super gente boa mandou para mim um convite para lutar o evento. Não vou nem falar. Aí ele mandou, mandou assim para mim mensagem de WhatsApp. Até 1 ou 2 lutas, não lembro exatamente o valor, mas não era muito mais do que isso. 1 ou 2 lutas, R$200. De 4 a 5 lutas, R$300. De 5 a... Cara, o limite, o máximo que ele tava pagando era R$600. Olha só, cara. R$600 não é nem um suplemento. Aí sabe o que eu fiz, Rodrigo? Eu respondi assim, falei, meu irmão, se tu tem interesse em algum aluno meu, manda direto para ele. Porque eu não tenho nem coragem de mandar isso aqui para um cara que vai gastar mais do que isso só de passagem para vir treinar, mano. Manda para ele. Se ele se interessar, tu pede para ele vir falar comigo. Tu acha que é isso também que os promotores acabaram seguindo uma linha de como ganhar dinheiro em cima de uma classe? Rodrigo, alguém ganha, senão não tinha evento, cara. Pois é. Alguém ganha, e não são os lutadores. É porque existe uma coisa entre os promotores que eu noto também, eles sempre falam dessa forma, tipo assim, eles não falam diretamente, mas eu vejo assim,
pra gente fazer o evento, a gente tá fazendo porque a gente gosta, entendeu? Então, os eventos para acontecerem tem que ser dessa forma, porque eu sou muito resistente a esse pagamento de ingresso, entendeu? E, inclusive, sempre conversa aqui com um grande amigo, não vou citar o nome dele agora, mas, assim, é muito complicado, cara, porque você acaba trabalhando pro evento 2 vezes. Você vai lutar, você leva o público e ainda tem que lutar para vender os ingressos para tu receber a tua bolsa. Não, e é valor insignificante em ingresso. Também, tem isso. Digamos que ele pagasse uma bolsa boa, ingresso, tu conseguisse vender, fazer tua bolsa. Mas é insignificante em ingresso, cara. Porque ele não quer também te dar muito ingresso para encher lá, porque ele quer tentar vender alguma coisa para colocar. Cara, é complicado. Eu acho o seguinte, que ninguém é tão caridoso ao ponto de ficar fazendo vários eventos porque gosta. Pô, não vou ficar fazendo vários eventos pra tá dando dinheiro pros outros, meu irmão. Eu gosto. Tô com dinheiro sobrando, eu vou jogar dinheiro fora. Eu acho que não. Então alguém ganha. Os lutadores não ganham, irmão. Aqui em Manaus tu sabe disso. O lutador não ganha. Então, pô, aí tu vai, como é que tu vai convencer? Aí tá. Eu não tô criticando ninguém. Eu já vi alguns caras que pegam e fazem assim. Vai ter um evento, sei lá, vamos lá. O cara vai, vou dizer que o evento paga bem. O evento vai pagar R$400. Aí, o cara, não, vou colocar 5 alunos. 5 vezes 4, 20, 2.000. Aí o cara corre, vende os ingressos, aí o cara fica com a metade, ele fica com 1.000. O cara ficou com 50% da bolsa dos atletas dele. Sim. Tem gente que faz. Não tô apontando ninguém, mas tem gente que faz. Sim, sabe. Cara, eu ficava com 10%. Aí tu tira 10% de R$300. Tu treina um cara 3 meses, se dedica, tu sabe o quanto é difícil, o quanto tem que se dedicar, para depois o cara receber uma bolsa de R$300 e tu ficar com 30. Meu irmão, aí o cara não, tomar um suco a bolsa ali. top, 600 pau, aí pô, parte do treinador, 60. Meu irmão, aí tem uma hora que tu fala, meu irmão, não vale, cara, não Sim. dá. Eu não vou dedicar meu tempo a isso. Aí tu fica naquela esperança de emplacar. Pô, vou conseguir um cara. Aí pra tu chegar no evento, precisa de alguém que vá, que te apresente, que tudo. Aí o cara já quer 15%, 20%. Não, o cara quer ganhar junto com o lutador. Sim. Aí tu fica naquilo, meu irmão, aí o treinador fica com bicho. É uma parada, meu irmão. Que aí tu tem que ter uma paciência e, bicho, Aí começa a valer a pena, só começa a valer a pena de verdade se tu fizer um cara num evento bom campeão. Ou então que ele esteja ali lutando para ser campeão. Aí começa a valer a pena de verdade. Porque fora isso, tu fica esperando uma possível situação que tu não sabe se vai acontecer e às vezes não depende nem do talento do teu atleta. Porque às vezes tu tem um cara que, porra... É o conjunto ali, né? Que uma sabe série... que tem chance, mas que a oportunidade não chega. Né? E às vezes tem um cara que tu vê que é bom, às vezes a oportunidade chega no momento, pô, será que já não passou da hora? Será que aí, pô, é complicado. Então eu resolvi, pelo menos por enquanto, não, eu não sei se ela é definitiva, porque eu gosto, suspendeu, porque né? eu gosto muito. Aí vem um lance, como eu falei para você, de eu ter voltado a competir no jiu-jitsu para mim. E esse lance do MMA, essa adrenalina de treinar alguém, de acompanhar, isso é legal. É muito legal, é muito legal. A caminhada pro octagon, pro ringue. Isso é legal. A chegada no hotel. Tu viver isso é legal. É muito legal. E tu ajudar um garoto desse, que a maioria das vezes é de origem humilde, a ser alguém, sabe? Sim. Isso é maneiro. É uma satisfação também, nossa. Mas é difícil. É ralado, é ralado. Pra pagar, quando tu tem oportunidade. Quando tu não tem oportunidade, tudo bem. Mas tu tem uma outra coisa para fazer, tu vai perder tempo ali. Sabe? Então isso que me desmotivou e por isso que eu suspendi. Deu uma parada. Menos por enquanto tá suspensa. Não penso em... Voltando para o mundo do jiu-jitsu, vamos para o mundo do MMA, voltando para o mundo do jiu-jitsu, não podia deixar de fazer essa pergunta para você, né? Durante a tua convivência, até mesmo lá atrás, diz aí, um nome é injusto, mas diz aí 2 nomes, até principalmente na Gracie Muay Thai, que assim, porra, esse cara era muito complicado treinar, esse cara é um cara diferenciado. Quem foi o cara que te marcou na tua vida nessas transições aí? Tem nos Estados Unidos, Rio de Janeiro,
aqui em Manaus? Diz aí 2 nomes assim de cara que sempre estão na tua lista. Cara, eu não posso deixar de citar de cara que eu treinei, que eu acompanho, que eu treino até hoje. Eu não posso deixar de citar o nome do Omar, né, cara? Omar Salum, né? O multicampeão Omar Salum. Não tenho como... E não só pelo jiu-jitsu em si, como gratidão que eu tenho a ele. O Omar, pô, eu sou mais antigo no jiu-jitsu que o Omar, mas eu considero o Omar meu professor de jiu-jitsu. Olha só que Apesar legal, de ser né? mais antigo que ele. O tempo que eu fiquei 10 anos praticamente dedicado ao MMA, o Omar continuou no jiu-jitsu, cara. E quem me trouxe de volta pro jiu-jitsu, tanto em aula como em competição, foi o Omar. Entendi. Então aí, nessa minha volta, mesmo que concretizou ter o Omar como minha referência, meu professor, o cara que ele fala e eu tô seguindo os conselhos dele. Um excelente competidor também, né, cara? Tem uma história, uma história de vitória. Eu preciso treinar muito para competir. O Omar, meu irmão, se tu acompanhar o tempo dele, tu não acredita que ele vai lá e ganha. Meu irmão, tu não acredita. Tu vê o Omar treinando, ele treina um pouquinho, meu irmão chega lá, dá show. Muito calmo, muito diferenciado. O nível de competição dele é totalmente diferente. Ele é diferenciado. E talvez se fosse um pouco mais pesado, né? Talvez fosse muito mais falado, né, cara? As vitórias que ele já teve, os títulos. O Royler fala que, na opinião dele, ele é o melhor galo de todos os tempos. Né? Eu acho que só olhar os resultados, né? Os resultados já falam por si só. E um cara que tá na atividade até hoje. Até hoje. Eu vi o tempo desse ele competindo. Tá na atividade até hoje. Então, assim, e, pô, luta bonito, luta solto. Um cara... Ainda assim, fazendo o balão dele, né? Vacilou, pô, se der mole, ele pega. Desde a faixa azul, fazendo a mesma coisa, basicamente, lógico, mais refinado. E ele passando o guarda, cara. Meu irmão, parece que ele tem 4 braços, bicho. Sim. Meu irmão, a perna dele parece braço, tá te amassando, tá passando por meu irmão. Incrível o que ele faz. O segundo nome? Pois é, cara. Difícil pra mim. Talvez acho que alguém vai ficar com raiva aí, mas faz parte. Assim, eu falei muito do Royler, né? Que foi, mas o Royler é referência pra todo mundo. Não sei, Rodrigo, não sei. Falar um segundo nome. Fica acima do muro não, meu irmão. Tô pensando aqui, cara, tanto cara duro, né, cara? Tanto cara bom, assim, que a gente treina, né, que passa. Vou ficar devendo o segundo nome aí. Então, já de cara, tu destaca aí o Omar Salum, né? Como esse cara diferenciado. Eu acho que o Omar Depois eu vou me arrepender de não Chegou a treinar com o Barretinho? Lá na Gracie Muay Thai? Treinei. Chegou a treinar? Eu nunca treinei com ele, né? Mas assim, todo mundo fala que ele era um cara que não competia muito, né? Mas que era muito diferenciado no tatame, né? Tinha um triângulo ali, um cara diferenciado. Cara, mas sem dúvida, os teus treinos com o Royler, cara, eu acho que o Omar se inspirou muito no Royler, né? Essa questão também de continuar competindo, dando aula. O Royler competiu o quê? Até 37, 40 anos? Ele foi campeão mundial já com 36, eu acho. Né? 36, chegando uma geração aí de 20 e poucos anos, né, cara? Todo mundo, né, cara? Incrível. Isso aí que ele fez foi incrível. E eu tive em 2019 em San Diego, né, treinando lá na Gracie San Diego, ele vai lá, cara, veste kimono, treina, duro do mesmo jeito. É mesmo, né? Escolhe treino pra não se machucar. Claro, com certeza. Claro, vai estar pegando, não precisa se provar, mas chega lá, veste kimono e sai porrada ainda. Que legal, cara. Duro ainda, excelente ainda. Muito bom. Cara, e assim, no MMA, acredito que você esteja acompanhando, né? Dos brasileiros, temos aí agora o Charles do Bronx, vai fazer a defesa dele do cinturão. O que tu tá achando aí dele, já que é um cara que resgatou o jiu-jitsu, né? Um cara que, às vezes, as pessoas nocauteiam ele, dão um knockdown, mas não querem concluir a luta porque vai ter que ir pro chão. Medo de puxão, né, cara? A gente já passou por várias fases, né, cara? Voltamos aí a resgatar o jiu-jitsu. Eu acho que, na minha opinião, hoje, ele é o cara que melhor representa aí o jiu-jitsu, né? Um jiu-jitsu diferenciado, com certeza. Assim, Rodrigo, eu sou suspeito para falar do jiu-jitsu no MMA, né? Porque minha origem é jiu-jitsu.
eu acho em relação ao MMA o seguinte, cara, ninguém sobe no ringue confiante para lutar MMA se não fizer jiu-jitsu. Ninguém. Hoje em dia, né? Ninguém. Desde sempre, cara. Os que tentaram se frustraram e viram que tem que treinar jiu-jitsu. Tu pode fazer sem desmerecer. Eu não tô desmerecendo nenhuma luta em pé. Eu não tô desmerecendo. Tem umas mais eficientes do que outras. Mas tu pode achar que a tua luta em pé é a melhor. Mas se tu não fizer jiu-jitsu, sim, uma hora vai se dar mal, vai né? se dar mal. Se tu não souber o jiu-jitsu, se tu não souber se defender no MMA, uma hora tu vai se dar mal. E a luta de chão é o jiu-jitsu, cara. Não tem outra luta de chão. Sem dúvida. Então tu tem que fazer chão. Todo lugar, eu fiquei quase 50 dias na Grey Jackson treinando lá com o Diego. Meu irmão, eles têm aula de jiu-jitsu lá. Todas as aulas lá são voltadas pro MMA. Todas. O jiu-jitsu é voltado pro MMA, mas é jiu-jitsu. É Muay Thai voltado pro MMA. Mas não é só Muay Thai e não é só jiu-jitsu. É voltado pro MMA, entendeu? Assim que funciona lá. Entendi. Então, qualquer grande equipe que tu vai, a galera treina jiu-jitsu. Então, para mim, o jiu-jitsu é a luta mais importante ainda. Quando aparecer uma outra luta de chão que resolva, acho que não tem como aparecer. Também acho. Não tem como lutar MMA sem o jiu-jitsu. E aí a gente vê o Charles fazendo isso de uma maneira muito eficiente. E tu percebe, eu sou muito de observar, Rodrigo, movimentação. Desde sempre, desde quando eu tinha internet, eu gostava de ver os movimentos que os caras que eu admirava lutando faziam. E eu gosto muito de pegar movimentos, não só a posição em si. Porque posição ela pode ser eficiente para ti, mas pode não ser para mim. Mas os movimentos, os caminhos, digamos assim. E, cara, a impressão que eu tenho é que ele encurta os caminhos, ele não espera se arrumar. Não sei se tu consegue me entender. Não, sim. Eu analiso bem ele. Ele encurta os caminhos, assim, sabe? Ele não espera o melhor lugar, a melhor posição, e ele vai e consegue colocar um jiu-jitsu num lugar onde eu talvez estivesse me arrumando. O que eu vejo assim no Charles também é que ele consegue solucionar problemas que antes dele, tipo, até mesmo o Demian Maia, outros atletas que estavam fazendo um chão, e quando chegava ali, empacava, tipo, parava. E com ele não, é uma coisa contínua. Eu te dou o exemplo, quando ele pega as costas, né, que o cara se fecha todo, ele faz parecer fácil chegar no pescoço do cara. E não é. Não é, muito não difícil. Não é, pô, mas ele tem jogadas ali, né, que o cara acaba expondo o pescoço, né, então eu acho isso muito legal essa mentalidade de combate dele. E deu uma melhorada na nossa MMA, né, cara? Sim. Eu pude perceber que a grande diferença dos caras de fora, olha, eu tive fazendo treinos de MMA em Moscou, tive a oportunidade de ver treino de MMA no Daguestão. Ah, tu teve lá também, Moscou, cara? Moscou, Daguestão, na Chechênia, Estados Unidos. Uau, já rodou o mundo, hein? E tu percebe, Rodrigo, que a gente aqui, cara, tem muito talento. E não é tão sistemático, digamos assim. Os caras são muito sistemáticos no treinamento, na forma de treinar certo, sabe? O que eu acho que é a diferença. E parece que está mudando um pouco isso. A gente está conseguindo melhorar os nossos treinos. Talvez, né? Acho que até essa muita junção, porque agora muitos brasileiros trocando ideia com russo e americano, talvez a gente está colocando o talento, né, junto com a parte sistemática assim como eles estão pegando vários pulos do galo, né, nosso, né? A gente tem aqui excelentes professores, excelentes atletas e fez muito. E o que os caras fizeram? Passaram a estudar os jogos. O brasileiro dominou o MMA por muito tempo, Sim. cara. E o que os caras fizeram, meu irmão? Foram ali para estudar mesmo, ver vídeo, desenvolver treinos para ganhar dos brasileiros, cara. Foi o que os caras fizeram. Que é o que a galera tá fazendo hoje, desenvolvendo treino, estratégia, sistema de treinamento para ganhar dos caras, entendeu? Mas parece que melhorou. Eu tenho a impressão de que melhorou. Melhorou. Né? Temos uma boa retomada aí. Isso, deu uma melhorada. Acho que os treinamentos estão evoluindo.
Os caras vêm de uma história olímpica, os russos, os Sim, americanos. sim. Sistema de treinamento para eles lá, eles fazem desde a escola, talvez. Pegaram Então, e jogaram isso no MMA e fez total diferença. E pegaram né? e jogaram isso no MMA, cara. E fez diferença. De estratégia, de estudar, de como é que a gente vai fazer para ganhar desse cara. O cara faz assim, o que nós vamos fazer? E foram estudar e foram treinar. E eu acho que o brasileiro sempre foi, meu irmão, vamos lá, vamos resolver. Igual no futebol, né? Sim. Igual no futebol, querer resolver no talento. E chega uma hora que não dá. Aí tem que também melhorar o treino para poder o talento aparecer, né? É verdade. Bem, estamos entrando aqui no final do programa, reta final. Mais uma vez aqui foi um prazer te receber, né? Então, um cara que teve uma participação muito grande nesse meu início na vida marcial, principalmente nessa questão do MMA, do Vale Tudo na época, né? Como a gente bem disse, né? Passar a palavra para você, deixar aqui o teu contato. Tu falou que dá aulas particulares também, então fica à vontade aí. Pô, Rodrigo, obrigado pelo convite, cara. É um privilégio, como eu falei no início, estar aqui com você. Você é um cara que tem história também. E você poder conversar Passou rápido, nesse né? nível, pô, falei pra ti, cara, eu falo muito. Se deixar, a gente vai gravar. Mas a ideia é aí. justamente essa. Eu falo bastante. E assim, quando você pega alguém que tenha o mesmo conhecimento, as mesmas vivências, é maneiro, flui a conversa. Sim. E é isso, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade, cara, de estar aqui, de estar falando do nosso trabalho, de estar falando disso que a gente ama, que gosta, que a gente consegue trabalhar com o que ama, né? Pelo menos eu sou assim, eu acredito que o que eu vejo de você também. E tô nessa pegada de aula particular aí. Eu às vezes até não divulgo tanto o meu trabalho, porque graças a Deus, cara, eu não tenho tantos horários livres. Né? Eu tenho uma agenda bem... Já tá toda encaixadinha ali. Já tá aquela mexida ali para poder dar certo. Amém. E graças a Deus isso, né, cara? Eu sou grato a Deus por isso, por estar nesse nível aí. E o tempo livre eu tô treinando, né, cara? Depois de muito tempo aí, resolvi voltar a competir. E sou disciplinado com os treinos. Gosto de fazer tudo certinho, não gosto de parar treino. Se é para fazer aquilo, eu vou e faço o que é para fazer. Por isso que eu gosto de alguém puxando meu treino. Mais uma coisa que eu aprendi com o Royler também, né? De ter alguém para puxar. E é isso, irmão. Obrigado pela oportunidade. Precisar, a gente volta aí para conversar mais. Pô, tem muita coisa para conversar. Sim, ficou faltando bastante coisa. A gente que agradece, realmente que um bate-papo muito descontraído. E é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Fica ligado aí nos próximos episódios, como sempre, trazendo grandes lendas, pessoas que fizeram a diferença aí no passado e estão fazendo até hoje, como que o mestre Júnior Cardoso. No mais, qualquer problema, é só chamar. Usa!